O ar estava pesado e úmido, um cobertor grosso tecido do perfume da terra úmida e das folhas em decomposição. Caiapó, de 10 anos de idade, a pele da cor de rica mogno, entrou silenciosamente no rio Xingu, a água um abraço fresco contra o calor opressivo. Ele era uma criatura do rio, tão confortável em suas correntes quanto o macaco no dossel acima. Ele conhecia seu humor, seus segredos, seus sussurros. Ele conhecia o dardo brincalhão da piranha, o deslizamento cauteloso do caimã, a influência hipnótica dos nenúfares da água. Hoje, porém, o rio teve uma surpresa, um segredo mais profundo do que qualquer outro que ele havia encontrado antes. Ele nadou mais fundo, a luz do sol se filtrando como ouro líquido, iluminando a vingança vibrante do mundo subaquático. Escolas de peixes brilhantes brilharam, suas escamas pegando a luz como joias dispersas. Caiapó, cativado por sua dança, dificilmente percebeu a ondulação que perturbava a superfície vidrada da água, uma onda que se transformou em um redemoinho em turbilhão, chamando sua atenção para uma visão que roubou a respiração. Emergir das profundezas era uma visão da beleza etérea. Seus cabelos, a cor da luz da lua, em cascata ao seu redor, um véu cintilante atrás dela na corrente. Sua pele, o tom de pedras do rio polido, parecia refletir a luz do sol em 1000 tons iridescentes. Seus olhos, o verde profundo e cativante do coração da floresta tropical, seguravam uma sabedoria antiga que desmentia sua graça juvenil. Esta era Iara, o lendário espírito da água da Amazônia, sendo um terrorizante e encantador em igual medida. Caiapó, enraizado no local, sentiu uma onda de reverência e um tremor de medo. Histórias da Iara foram tecidas no tecido da cultura de seu povo. Os contos passaram por gerações em torno de incêndios estalantes. Eles falaram de sua música hipnótica, uma ligação de uma sirene que atraiu viajantes desavisados para sepulturas aquosas. Eles falaram de sua beleza, tão cativante que poderia quebrar o espírito de um homem em seu poder, uma força tão indomável quanto o próprio rio. No entanto, aqui estava ela, a centímetros de distância, sua presença de outro mundo e estranhamente familiar. Ela não falou, não em um idioma que Caiapó entendeu. Em vez disso, ela começou a cantar. Sua voz, uma melodia assustadora que ressoou profundamente em sua alma, levantou-se e caiu com o ritmo do rio. Não era apenas uma música, era uma história gravada na própria água. Ele falou do coração antigo da floresta tropical, seu pulso vibrante, sua intrincada teia de vida. Captou da interconectividade de todas as coisas, o delicado equilíbrio entre a terra, a água e o céu. Ele contou sobre os espíritos que habitavam dentro das árvores, as criaturas que nadam nos rios, os pássaros que voaram acima do dossel, uma sinfonia da vida entrelaçada em uma tapeçaria perfeita. A música encheu Caiapó com uma sensação de admiração que ele nunca havia conhecido. Ele viu o rio não apenas como uma fonte de água, mas como uma entidade viva, repleta de vida e espírito. Ele viu as árvores, não como mera madeira e folhas, mas como guardiões da floresta, cada uma com sua própria história para contar. Ele viu os animais, não como presas ou predadores, mas como partes integrais desse vasto ecossistema interconectado. Enquanto a música da Iara aumentava, Caiapó sentiu uma profunda mudança dentro dele. Ele viu as consequências da natureza desrespeitadora, a devastação, causado por ações impensadas. Ele entendeu, em nível visceral, de responsabilidade de seu povo de proteger seu lar, de viver em harmonia com o rio, a floresta e todos os seus habitantes. A música da Iara não era uma ameaça, foi uma lição, um lembrete do delicado equilíbrio que sustentava seu mundo. A música desapareceu, tão gradualmente quanto a luz do sol diminui em Twiligit. A Iara sorriu, um sorriso sereno que segurava a sabedoria de séculos, e com um gentil giro de seus braços, ela desapareceu de volta às profundezas, deixando apenas ondulações em seu rastro. Caiapó emergiu do rio, seu coração cheio de admiração e um novo entendimento. Ele não era mais apenas um garoto que conhecia o rio, ele era seu protetor, um custodiante de seus segredos. Ele correu para casa, seu coração batendo, ansioso para compartilhar sua experiência, para traduzir a música da Iara em palavras que seu povo entenderia. Ele sabia que não podia capturar a magia pura de sua voz, a beleza etérea de sua forma ou a profunda sabedoria contida em sua melodia. Mas ele poderia tentar, pintar uma imagem com palavras, tecer uma tapeçaria de som e sensação que permitiria que outros sentissem a conexão que ele havia experimentado. Ele encontrou sua avó, uma mulher cujas rugas seguravam a sabedoria das gerações, sentadas ao lado do fogo, suas mãos tecendo padrões intrincados em uma rede. Ele contou sua história, suas palavras caindo uma sobre a outra em sua ansiedade, seus olhos brilhantes de admiração.
Sua avó ouviu pacientemente, seu olhar espelhando a antiga sabedoria da própria floresta tropical. Quando ele terminou, ela sorriu, um sorriso que abraçava a magia e a realidade da existência da Yara. A música da Yara, disse ela suavemente, é um lembrete de que todos estamos conectados. O rio, a floresta, os animais, os espíritos, somos todos partes de uma única tapeçaria magnífica. Respeite o rio, meu filho, e isso respeitará. Respeitará a floresta e o recompensará com sua recompensa. Respeite todos os coisas vivos e eles o respeitarão. O encontro de Kayapó com a Yara não foi simplesmente uma aventura de infância. Foi uma lição profunda de mordomia ambiental, um chamado à ação que ressoou profundamente dentro do tecido de sua vida. Isso instilou nele um profundo respeito não apenas pela própria Yara, mas pela teia de vida interconectada que prosperou na floresta amazônica. Ele carregava a música da Yara dentro dele, não como uma melodia, mas como um princípio vivo, moldando suas escolhas, suas ações e sua visão para o futuro. A história tornou-se uma parte preciosa da herança de seu povo, uma lenda que serviu como um lembrete potente da responsabilidade que os humanos têm para proteger seu ambiente e honrar os seres espirituais que habitam seu mundo. O legado da Yara se estendeu muito além das margens do rio. Ele tocou os corações e mentes das gerações futuras, ecoando ao longo do tempo, um testemunho do poder de um único encontro e a importância duradoura de respeitar a profunda sabedoria da natureza. A história do encontro de Kayapó com a Yara se espalhou por toda a comunidade. Outras crianças, inspiradas em sua história, começaram a ver o mundo através de novos olhos. Eles ouviram mais cuidadosamente os sussurros do rio, o farfalhar das folhas, as chamadas dos pássaros. Eles aprenderam a apreciar o delicado equilíbrio do ecossistema da floresta tropical, entendendo que toda criatura, toda planta, cada gota de água, tinha um papel vital a desempenhar. Os anciãos usaram a história de Kayapó como uma ferramenta de ensino, reforçando os valores tradicionais de respeito pela natureza e a conexão espiritual entre o povo e seu ambiente. A lenda da Yara tornou-se mais do que apenas uma história, tornou-se uma pedra angular de sua consciência ambiental. A comunidade desenvolveu estratégias inovadoras para a vida sustentável, guiada pelas lições aprendidas com a música da Yara. Eles implementaram técnicas agrícolas sustentáveis que minimizavam o impacto ambiental. Eles gerenciaram cuidadosamente as práticas de pesca para garantir a preservação das populações de peixes. Eles trabalharam juntos para proteger a floresta do desmatamento, reconhecendo o papel vital que ela desempenhou em suas vidas e no ecossistema maior. Kayapó, agora jovem, continuou a defender os valores que aprendeu em seu encontro de infância. Ele se tornou líder em sua comunidade, trabalhando incansavelmente para preservar a biodiversidade única da floresta amazônica. Ele usou suas habilidades de contar histórias para educar os outros, para inspirá-los a apreciar a rica cultura e a extração. Beleza natural do dinário de sua terra natal. Ele compartilhou a música da Yara, não como um mito temeroso, mas como um lembrete poderoso do delicado equilíbrio que sustentou a vida, um chamado à ação para proteger a floresta tropical para gerações futuras. Sua vida se tornou um testamento vivo do poder de um único encontro e do impacto transformador de ouvir os sussurros da Amazônia. Seu trabalho se estendeu além de sua comunidade imediata. Ele colaborou com cientistas e organizações ambientais, ajudando a aumentar a conscientização sobre a importância de preservar a floresta amazônica, uma parte crucial do pulmão do planeta. Ele falou em conferências internacionais, compartilhando o conhecimento ecológico tradicional de seu povo e destacando os efeitos devastadores do desmatamento e das mudanças climáticas. Sua mensagem ressoou poderosamente, solicitando uma ação global para proteger um dos ecossistemas mais importantes do mundo. A música da Yara, originalmente um sussurro no coração da Amazônia, tornou-se um hino global de mordomia ambiental, um apelo para que todas as pessoas reconheçam sua conexão inerente à natureza e sua responsabilidade de protegê-la. O legado da experiência de Kayapó, desencadeado pela beleza e sabedoria da Yara, se espalhou muito além do rio Xingu, criando um efeito cascata da mudança que ecoou em todo o mundo. A história, uma vez uma história de dormir, agora serviu como um lembrete vital da interconectividade da vida, a importância de respeitar a natureza e o poder duradouro de um único encontro para acender uma vida inteira de ação significativa. A música da Yara continua a inspirar esperança e ação na busca de sustentabilidade ambiental e preservação cultural, lembrando-nos que o bem-estar da humanidade está inextricavelmente ligado à saúde do planeta. O sol pingou o mel dourado através do denso dossel, pintando padrões manchados no chão da floresta. Um grupo de crianças, suas risadas ecoando como a conversa de macacos, mergulhou fundo no abraço de esmeralda da Amazônia. Eles eram crianças Kayapó, criadas nas lendas sussurradas da floresta tropical,
histórias que se misturavam perfeitamente com as folhas enferrujadas e os pedidos de pássaros invisíveis. Este era o playground deles, a catedral, a biblioteca viva. Liderando o grupo estava o jovem Yara, nomeado para o espírito da água que Caiapó havia encontrado. Seus olhos escuros, brilhantes de curiosidade, digitalizaram a vegetação rasteira, seus pés ágeis navegando no terreno traiçoeiro com facilidade praticada. Com ela estavam seus primos, Tupi, um garoto travesso com um sorriso de dente de lacunas, e Guarani, um observador tranquilo, sempre vigilante dos segredos da floresta. O jogo deles foi simples: descobrir a planta mais incomum, o inseto mais vibrante, a pista animal mais intrigante. Eles ficaram imersos nessa competição lúdica, seus sentidos aumentaram pela sinfonia intoxicante da floresta, quando tropeçaram em uma visão que os congelou em suas trilhas. Antes deles, aninhado entre as raízes de uma árvore gigante de capuque, sentou uma criatura ao contrário de qualquer uma que eles já viram. Era pequeno, não maior que uma raposa, com cabelos ruivos ardentes que pareciam queimar com uma luz interior. Sua pele, a cor da rica casca de mogno, era adornada com marcas complexas que se assemelhavam aos padrões rodopiantes da própria floresta tropical. Mas foram os pés que roubaram a respiração. Eles foram voltados para trás, apontando para seus calcanhares, desafiando toda a lógica e tudo que já haviam conhecido sobre o mundo natural. Este era o Currupira, um espírito florestal travesso, um guardião das árvores, um protetor dos animais e um terror para aqueles que ousaram desrespeitar seu domínio. A lenda do Currupira foi tecida no próprio tecido de sua cultura, uma história passada através de gerações, sussurrada em torno de incêndios crepitantes. Eles falaram de seus truques astutos, de suas brincadeiras divertidas e sua ira feroz contra aqueles que perturbaram o equilíbrio da floresta. O medo se misturou de fascínio no coração das crianças. Eles ouviram histórias do Curupira, histórias que falaram de sua capacidade de desviar os viajantes, de atraí-los profundamente na floresta, para confundir seus sentidos até que estivessem perdidos e irremediavelmente confusos. Mas aqui estava ele, uma manifestação tangível dos mitos que antes parecia tão distante, tão intangível. O Currupira, sentindo sua presença, não fugiu. Em vez disso, ele sentou-se ali, com os olhos, brasas brilhantes na vegetação sombria, fixadas neles, observando suas reações com uma diversão que se fazia com a malícia. Ele não falou, mas seu olhar comunicou volumes. Iu falou da sabedoria antiga, de séculos passou a proteger o frágil ecossistema da floresta tropical, da profunda interconectividade de todos os seres vivos. E Yara, lembrando as palavras de respeito de seu pai por todas as criaturas da floresta, até as travessuras, respiram fundo. Ela se aproximou cautelosamente da Currupira, seus movimentos lentos e deliberados, sua voz mal um sussurro. Queremos dizer que você não está mal, disse ela, sua voz suave, mas firme. Só viemos brincar, para explorar as maravilhas da floresta. O Curupira permaneceu em silêncio, seu olhar inabalável, estudando-os como cientista pode estudar uma espécie recém-descoberta. Então, lentamente, deliberadamente, ele apontou para um pedaço de solo repleto de garrafas de plástico descartadas e latas vazias. As crianças reconheceram seu próprio descuido, sua própria falta de respeito pela santidade de sua casa florestal. Suas explorações lúdicas deixaram um rastro de destruição, uma praga da beleza intocada de seus arredores. Vergonha caiu sobre eles. Eles aprenderam sobre a administração ambiental com seus anciãos, mas suas ações não haviam alinhado com suas lições. Foi um forte contraste entre a educação respeitosa e a evidência de seu descuido bem diante deles. Essa cena serviu como um poderoso lembrete visual de sua responsabilidade em relação ao meio ambiente. O Currupira soltou um apito nítido e penetrante, um som que ecoou pelas árvores, convocando um bando de arasas, sua plumagem vibrante um forte contraste com os tons opacos do lixo descartado. Os pássaros, como se entendessem a situação, começaram a bicar os detritos, separando o lixo e espalhando pelo chão da selva. As araras serviram como um lembrete suave da interconectividade da natureza. Os pássaros, geralmente associados à beleza colorida, desempenharam um papel nessa limpeza ambiental. Seu envolvimento destacou que as criaturas da natureza participam da manutenção do equilíbrio, mesmo em distúrbios induzidos pelo homem. Esta cena demonstrou o equilíbrio ecológico e o papel de todos o ser dentro do ecossistema. O Curupira, depois de assistir os pássaros desmontar a ninhada, voltou sua atenção para as crianças. Ele apontou para um rebento lutando para sobreviver sob um ramo caído. Ele então imitou a ação de levantar suavemente o ramo, permitindo que a pequena planta cresça e prospere.
Esta lição silenciosa serviu como uma poderosa experiência educacional para as crianças. As crianças, ainda humilhadas com a lição silenciosa do Curupira e suas próprias irregularidades, entenderam o que era esperado deles. Eles prometeram ser mais conscientes e respeitosos com o ambiente, entendendo o delicado equilíbrio do ecossistema da floresta. As crianças, seus rostos gravados com remorso e entendimento recém-descoberto, ajudaram a limpar os restos restantes, trabalhando diligentemente até que a área fosse restaurada à sua antiga beleza primitiva. Eles aprenderam naquele dia que a floresta não era apenas um playground, era um espaço sagrado, uma entidade viva que merecia respeito, uma lição muito mais profunda do que qualquer outra que eles haviam aprendido na escola. Quando saíram, o Curupira permaneceu, um sentinela silencioso vigiando seu domínio. As crianças nunca esqueceram seu encontro com Curupira, não apenas como uma história assustadora, mas como um símbolo potente da antiga sabedoria da floresta tropical, um aviso, uma lição e um lembrete de sua própria responsabilidade de respeitar e proteger o delicado equilíbrio do ecossistema que eles chamavam de lar. A experiência deles com o Curupira se tornou um momento crucial em suas vidas. Eles compartilharam sua história, espalhando a mensagem de responsabilidade ambiental entre seus colegas e anciãos. Eles participaram ativamente dos esforços da comunidade para proteger a floresta, entendendo que suas ações estavam intrinsecamente ligadas ao bem-estar da floresta tropical e de seus habitantes. A lenda do Curupira, longe de ser um mero mito, transformado em um poderoso símbolo de mordomia ambiental e um testemunho duradouro da interconectividade de toda a vida na Amazônia, tornou-se uma lição viva, um imperativo cultural arraigado dentro do tecido de sua sociedade. Sua experiência demonstrou que o conhecimento indígena e a proteção ambiental estão profundamente entrelaçados, demonstrando o significado cultural da administração ambiental e seu impacto nas gerações futuras. A história de seu encontro com Curupira se tornou um conto sagrado, uma narrativa de advertência passada para gerações futuras, garantindo que o reverendo, os guardiões espirituais da floresta tropical e a preservação de seu delicado ecossistema continuariam a prosperar pelas próximas gerações. As crianças, uma vez meros jogadores da vingança vibrante da floresta, se transformaram em seus protetores, carregando o peso de sua sabedoria e suas lições, sempre ligadas ao seu destino. O sol, uma esfera derretida afundando abaixo do horizonte, lançou longas sombras no chão da floresta tropical. O ar, ainda úmido do calor do dia, umbia com a sinfonia noturna de insetos. A vila de Caiapó, aninhada entre as árvores gigantes, parecia exalar um suspiro coletivo à medida que o dia cedeu à noite. Dentro de uma das longas, aninhadas entre tapetes de tecidos e o perfume de Vodmok, Sati Yara. Seu encontro com Curupira deixou uma marca indelével, uma profunda compreensão da interconectividade de toda a vida na Amazônia. Mas um novo desafio a aguardava, que exigia um tipo diferente de sabedoria, uma sabedoria sussurrou através de gerações, residindo no coração da própria floresta, a grande árvore-mãe. Isso não era apenas uma árvore, era um colossal sumaúma, suas raízes sendo profundamente na terra, seus galhos chegando em direção aos céus. Ficou um sentinela silencioso, um testemunho vivo de séculos passados. Por gerações, o Caiapó o reverenciou como repositório do conhecimento ancestral, um guardião de sua história, uma ponte que os conecta a seus ancestrais. Sua casca, grossa e profundamente enrolada, carregava as marcas do tempo, cada uma de um sussurro de uma história, cada nó de memória. A comunidade acreditava que, dentro de seu cerne, lançava as respostas para as perguntas mais profundas da vida. A vila de Iara enfrentou um desafio. Uma praga rastejante estava afetando as mudas das palmas das palmeiras premiadas, a força vital de sua comunidade. As bagas de açaí forneceram sustento, medicina e um elemento-chave em seus rituais culturais. Seus anciãos, mergulhados nas tradições da floresta, tentaram tudo o que sabiam, mas a praga persistiu teimosamente, ameaçando não apenas o suprimento de alimentos, mas também sua herança cultural. A esperança diminuiu a cada dia que passa. Sua avó, um ancião reverenciado cuja sabedoria era tão vasta quanto a própria floresta tropical, sugeriu que a Yara busque o advogado da grande árvore-mãe. Foi uma jornada perigosa, um teste de coragem e respeito. O caminho para o Sumaúma estava envolto em mistério, guardado por espíritos e repleto de desafios. Mas a Yara, encorajada por seu encontro com Curupira e armada com uma nova reverência pela energia da floresta, sentiu um chamado para embarcar nessa busca. Ela começou sua jornada ao amanhecer, seu coração cheio de uma mistura de apreensão e determinação.
Ela carregava com ela uma pequena bolsa contendo ofertas de tabaco, ervas medicinais e penas requintadamente criadas, presentes destinados a apaziguar os espíritos da floresta e mostrar seu respeito por seu domínio antigo. A floresta, no entanto, se apresentou como um enigma, mudando e mudando, aparentemente testando sua determinação a cada passo. A trilha, pouco visível sob o densa dossel, passou por trepadeiras emaranhadas e através de rochas escorregadias. Yara navegou com a graça de uma criatura florestal, seus sentidos aprimorados por anos passados brincando entre as árvores. Ela aprendeu a diferenciar entre os inofensivos e potencialmente perigosos, reconhecendo os chamados dos animais e entendendo seus movimentos. Os sons da floresta tropical, uma vez apenas um coro de sons para ela, agora falavam volumes, revelando um sistema complexo e intrincado de interconexões. O farfalhar das folhas, o chilrear de grilos, a piada de corujas, tudo fazia parte de uma narrativa se desenrolando ao seu redor, guiando-a em seu caminho. Sua jornada não foi isenta de incidentes. Ela encontrou os pedidos fantasmagóricos de criaturas invisíveis, o farfalhar de coisas invisíveis e a escuridão estranha dentro do coração da floresta tropical. Mas as memórias dos ensinamentos de sua avó e as lições que ela aprendeu com Curupira a mantiveram estável. Ela ofereceu seus dons, cantando orações antigas, buscando a orientação e proteção dos espíritos da floresta e se lembrando da profunda relação recíproca entre os humanos e a floresta. Quando o sol começou sua subida, Yara finalmente chegou à base da grande árvore da mãe. Ele diminuiu tudo ao seu redor, é mais largo do que qualquer casa que ela já tinha visto. Ela sentiu uma sensação de reverência, uma profunda reverência pela sabedoria antiga que residia dentro de sua poderosa moldura. A árvore parecia irradiar uma energia, uma presença palpável, em ti. NG no poder e história que incorporou. Antes de se aproximar, Yara preparou meticulosamente suas ofertas, organizando-as na base da árvore como um gesto de profundo respeito. Ela então se aproximou da árvore lentamente, tocando reverentemente sua casca, sentindo a textura áspera sob as pontas dos dedos. A árvore respondeu ao seu toque de maneiras inesperadas, uma ligeira vibração, um sussurro nas folhas. Yara fechou os olhos, e por um longo momento, ela se permitiu ser envolvida pelo silêncio da floresta tropical. Os ruídos da floresta se tornaram um zumbido de fundo constante, e seus pensamentos se estabeleceram em uma quietude calma. Então, ela falou com a árvore, compartilhando suas preocupações, explicando a situação das mudas de açaí, as preocupações de sua comunidade e a necessidade desesperada de uma solução. Ela comunicou seu profundo respeito pela árvore e pela sabedoria que mantinha, humildemente buscando assistência. A resposta não foi uma voz em expansão ou uma visão milagrosa. Em vez disso, foi uma mudança sutil na percepção. Yara sentiu uma conexão aprofundada com a árvore, uma compreensão dos meandros do ecossistema da floresta. De repente, ela entendeu que a praga não era apenas uma doença, mas um sintoma, uma consequência de um desequilíbrio no próprio ambiente. O solo estava esgotado, o ecossistema se tornou frágil devido a ações descuidadas e a floresta estava lutando para se recuperar. A resposta, ela percebeu, não estava em magia, mas em equilíbrio e responsabilidade. A sabedoria da grande árvore-mãe não era uma fórmula ou uma solução rápida. Era um entendimento, uma conexão profunda com a rede interconectada da vida dentro da floresta. Voltando à sua aldeia, Yara não carregou uma solução mágica, mas uma visão profunda e uma nova perspectiva. A jornada para a grande árvore-mãe foi mais do que apenas uma física. Foi uma jornada de autodescoberta e uma conexão aprofundada com a floresta e a sabedoria dos anciãos. Yara compartilhou seu insight, seu novo conhecimento e experiência com a comunidade. Com o entendimento coletivo, a comunidade começou a implementar práticas agrícolas sustentáveis, criando um sistema de rotação de culturas, adicionando fertilizantes naturais e praticando a conservação da água. Com esse esforço comunitário, eles regeneraram o solo, incentivando um crescimento renovado e rejuvenescido nas palmas das mãos de açaí, fortalecendo o equilíbrio natural de seu ambiente. Isso, por sua vez, fortaleceu não apenas o suprimento de alimentos, mas também sua resiliência e identidade cultural. A praga acabou recuando, mas as lições aprendidas com a jornada de Yara e sua comunicação com a grande árvore-mãe permaneceram. O encontro reforçou a importância do respeito pelos idosos, conhecimento tradicional e sustentabilidade ambiental. O entendimento da comunidade sobre o relacionamento deles com a floresta se aprofundou, promovendo um compromisso de proteger seu ecossistema, garantindo sua preservação nas próximas gerações.
A história de Iara e a grande árvore da mãe tornou-se uma lenda, um testemunho do poder da sabedoria ancestral e o vínculo duradouro entre o Kayapó e sua amada floresta tropical. A história serviu como um lembrete de que a verdadeira sabedoria geralmente não está em soluções mágicas, mas em respeito, equilíbrio e uma profunda compreensão do meio ambiente. Era uma lição aprendida não com um livro, mas com o cerne de uma árvore antiga e os sussurros da própria floresta. Era uma lição e um legado para a comunidade, passou por gerações, lembrando-os do poder da conexão, do respeito e da sabedoria que flui do coração antigo da Amazônia. A jornada para a grande árvore-mãe havia alterado profundamente a compreensão da Iara da floresta tropical, revelando o delicado equilíbrio entre humanidade e natureza. Mas a sabedoria da Amazônia não residia apenas no cerne das árvores antigas. Pulsou pelas próprias veias da terra, sua força vital, o poderoso Rio Negro. O Negro do Rio, ou o Rio Black, fluiu como uma fita escura através do coração da Amazônia, suas águas manchadas de um rico e com tinta preto pelos taninos lixiviados da vegetação em decomposição. Ao contrário do marrom lamacento do rio Amazonas, suas águas estavam surpreendentemente claras, refletindo o céu como uma obsidiana polida. Este rio, reverenciado pelo Kayapó como a mãe de águas, tinha um significado único em suas vidas, seu espírito profundamente entrelaçado com suas crenças e práticas culturais. Para o Kayapó, o Negro do Rio não era apenas uma fonte de água, era uma entidade viva, um espírito poderoso que fornecia sustento, transporte e um link vital para o passado. Suas correntes sussurraram histórias de seus ancestrais, suas profundezas mantinham mistérios ainda a serem descobertos. O ritmo do rio ditou suas vidas, influenciando seus ciclos agrícolas, suas técnicas de pesca e até suas cerimônias. O fluxo e o fluxo do rio marcaram a passagem do tempo, e sua recompensa ditou sua sobrevivência. As margens do rio estavam com a vida. Lírios de águas gigantes, suas folhas grandes o suficiente para apoiar uma criança, flutuavam serenamente na superfície. Suas vibrantes flores rosa um contraste impressionante com a água escura. Os peixes multicoloridos vibrantes dispararam pelas águas claras, suas escalas piscando como joias preciosas. Os caimanos, silenciosos e furtivos, espreitavam-se sob a superfície, seus olhos brilhando com intenção predatória. Macacos balançavam sem esforço pelas árvores que revestiam as margens do rio, suas chamadas conversando ecoando pela água. Os pássaros do paraíso, com sua plumagem iridescente, adicionaram salpicos de cor vibrante à paisagem já de tirar o fôlego. O próprio ar cantarolou com a sinfonia da vida, uma prova do vibrante ecossistema vibrante do rio. O Kayapó entendeu esse delicado equilíbrio, reconhecendo o papel do rio como uma força que sustenta a vida, não apenas para si, mas também para as inúmeras criaturas que chamavam o rio e a casa da floresta circundante. Eles desenvolveram práticas sustentáveis ao longo de gerações para garantir a saúde do rio e a abundância que ele forneceu. Suas práticas de pesca eram meticulosas, empregando métodos tradicionais que minimizavam a interrupção no ecossistema do rio. Eles entenderam a importância de respeitar a recompensa do rio, apenas pegando o que era necessário e garantindo a sustentabilidade das populações de peixes. Eles evitaram a pesca excessiva, reconhecendo que a saúde do rio dependia da saúde de seus habitantes. Seu conhecimento se estendeu ao entendimento dos padrões de migração de peixes, estações de desova e a interconectividade de várias espécies na cadeia alimentar do rio. Esse profundo entendimento lhes permitiu colher de forma sustentável, garantindo um suprimento abundante para gerações futuras. O uso da água era igualmente cuidadoso e atento. Eles utilizaram métodos tradicionais de coleta e armazenamento de água, minimizando o desperdício de água e maximizando a eficiência. Compreendendo o ritmo do rio e o impacto de suas ações em seu fluxo, eles evitaram práticas que poderiam poluir ou esgotar seus preciosos recursos. Eles trataram o rio com reverência, apreciando seu papel como artéria que dá vida de sua comunidade. O rio também desempenhou um papel central em sua vida espiritual. Os Kayapó acreditavam que o espírito do rio, uma entidade poderosa, os protegeu de danos, fornecendo sustento e orientação. Eles realizaram cerimônias ao longo de suas margens, oferecendo orações e presentes para apaziguar o espírito do rio e garantir sua contínua benevolência. Suas histórias e mitos estavam cheios de histórias do poder do rio, sua natureza protetora e seu papel essencial em sua existência. Essas tradições instilaram um profundo senso de respeito pelo rio e sua importância, reforçando práticas sustentáveis e garantindo a saúde a longo prazo do rio. Uma cerimônia em particular, o Ritual do Fluxo, foi particularmente significativo. Realizado anualmente durante a estação chuvosa, envolveu uma procissão ao longo da margem do rio,
onde os membros da comunidade ofereciam presentes de flores, frutas e ornamentos artesanais ao espírito do rio. A cerimônia foi uma celebração do poder de dar vida ao rio, um reconhecimento de sua dependência de sua recompensa e uma reafirmação de seu compromisso de proteger sua santidade. As cores vibrantes das ofertas, os cantos rítmicos e a atmosfera solene criaram uma experiência poderosa, reforçando a profunda conexão espiritual entre o povo e o rio. Mas essa delicada harmonia não era imune a pressões externas. A invasão do desmatamento, atividades de mineração e práticas agrícolas insustentáveis do mundo exterior ameaçou atrapalhar o frágil ecossistema do rio. O aumento da poluição do escoamento agrícola e do desperdício industrial ameaçou a pureza da água, colocando em risco a vida aquática e a saúde da comunidade. Reconhecendo a ameaça iminente, a comunidade Kayapó, guiada pela sabedoria de seus anciãos, intensificou seus esforços para proteger o negro do rio. Eles lideraram iniciativas para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação da água e das práticas de vida sustentável na Amazônia. Eles alcançaram comunidades vizinhas, compartilhando seus conhecimentos e tradições, promovendo um esforço coletivo para proteger o recurso compartilhado. A mensagem deles era simples, mas poderosa. A saúde do Rio Negro estava intimamente ligada ao bem-estar de toda a floresta da Amazônia e de seus habitantes, uma conexão interdependente vital. Iara, armada com a sabedoria, ganhou de sua jornada para a grande árvore-mãe, desempenhou um papel fundamental nesse empreendimento. Suas experiências, compartilhadas por meio de narrativa e engajamento da comunidade, amplificaram a importância do equilíbrio e das práticas sustentáveis. Ela enfatizou que proteger o Rio Negro não era apenas preservar um recurso físico, tratava-se de proteger sua cultura, sua herança e sua própria sobrevivência. Suas narrativas convincentes destacaram a interconectividade do ecossistema da Amazônia, enfatizando que o destino do rio estava inextricavelmente ligado ao destino de todos os seres vivos ao seu alcance. A luta para proteger o negro do rio foi uma luta em andamento, que exigia esforço persistente e compromisso inabalável. Mas a comunidade Kayapó, guiada por suas ricas tradições, seu profundo respeito pela natureza e a sabedoria incorporada em seu conhecimento ancestral, permaneceram firmes em sua determinação. Sua história serviu como um poderoso testemunho da força duradoura das comunidades indígenas, sua capacidade de resiliência e sua profunda conexão com o mundo natural. Os sussurros da Amazônia continuaram as correntes do Negro do Rio, continuaram a ensinar lições de respeito, equilíbrio e a profunda interconectividade de toda a vida. O espírito do rio, uma entidade poderosa, permaneceu uma fonte de força e esperança, um guardião do vibrante ecossistema da floresta tropical e um símbolo da conexão duradoura entre humanidade e natureza no coração da Amazônia. Os sussurros da floresta tropical carregavam mais do que apenas as canções dos pássaros e o farfalhar das folhas. Eles carregavam a antiga sabedoria do povo Kayapó, uma sabedoria profundamente entrelaçada com os ritmos da natureza e o toque curativo de seu xamã, Pijé Iva. Iva, uma figura reverenciada na comunidade, não era simplesmente um curandeiro. Ele era um guardião de seu conhecimento ancestral, uma ponte entre o mundo visível e o reino espiritual. Sua compreensão das propriedades medicinais da floresta tropical era profunda, um legado passou por inúmeras gerações. A doença atingiu o jovem Kaya inesperadamente. Um dia, ele era uma criança vibrante, perseguindo borboletas ao longo da margem do rio. No próximo, ele ficou apático e febril, seu riso substituído por gemidos suaves. Os remédios usuais não ofereceram alívio. Sua mãe, desespero gravou em seu rosto, virou-se para o Pijé Iva, seu coração cheio de esperança e apreensão. A habitação de Iva, aninhada no fundo do abraço da floresta tropical, era um santuário, um espaço imbuído da sacralidade da própria floresta. Vinhas, entrelaçadas com orquídeas coloridas, adornavam a entrada. O ar interior estava espesso com o aroma de ervas e fodos de madeira, uma mistura perfumada de aromas terrosos que acalmavam as ansiedades daqueles que buscavam sua sabedoria. Sua cabana, construída a partir de materiais colhidos de forma sustentável, refletiu a harmonia que ele procurou manter entre a vida humana e a floresta. O processo de cura do xamã não foi uma solução rápida, foi uma jornada, uma dança delicada entre os reinos físicos e espirituais. Iva examinou Kaya meticulosamente, seu toque gentil, mas discernante. Ele estudou o pulso da criança, a cor de sua pele e os tremores sutis em seu corpo, interpretando a linguagem da doença como ela se manifestava no garoto. Ele falou das energias sutis da floresta tropical, sua influência na saúde e no bem-estar, uma crença profundamente arraigada na comunidade. Ele acreditava que os desequilíbrios nessas energias causavam doenças e que restaurar a harmonia era essencial para a cura.
Sua preparação dos remédios era um ritual em si. Ele se aventurou nas profundezas da floresta, seus movimentos deliberados e respeitosos. Ele simplesmente não colheu plantas, ele se envolveu em um diálogo com eles, reconhecendo seu poder e buscando sua permissão antes de pegar o que precisava. Sua seleção de plantas foi guiada por uma compreensão íntima de suas propriedades. Ele reconheceu as diferenças sutis nas folhas, na casca e nas raízes, guiadas por gerações de conhecimento ancestral. Cada planta era um presente da floresta tropical, possuindo propriedades de cura exclusivas quando usadas corretamente. Ele coletou cuidadosamente as folhas do cupuaçu tr. Apreciado por suas propriedades anti-inflamatórias, a casca do sangre de drago, conhecido por suas habilidades de cicatrização de feridas, e as raízes do jaborandi, valorizadas por suas propriedades estimulantes. Cada planta foi tratada com máximo respeito, cuidadosamente limpa e preparada de acordo com técnicas antigas. Ele trabalhou lentamente, metodicamente, seus movimentos guiados pelo ritmo da floresta, seu espírito em harmonia com o mundo natural. Seu conhecimento não era apenas botânico, era espiritual, refletindo uma profunda interconectividade entre as plantas, as pessoas e a floresta tropical em si. A preparação dos remédios não era apenas sobre as próprias plantas, também envolveu rituais. Iva cantou suavemente, sua voz ressoando com o poder antigo da floresta tropical, suas palavras ecoando pela floresta, buscando convidar os espíritos das plantas para ajudar na cura. Seus cânticos não soam apenas, eles eram orações, expressões de gratidão e invocações do poder de cura. Os cantos evocavam a rica tapeçaria da mitologia de Kayapó, uma rede de histórias e crenças que davam sentido às suas vidas e os ajudaram a entender seu lugar na intrincada teia da vida na floresta tropical. Os remédios foram então cuidadosamente preparados. Alguns foram fabricados em chás, seus aromas enchendo o ar, enquanto outros foram atingidos em cataplasmas, suas texturas macias e calmantes. Iva nunca usou uma única planta sozinha. Seu conhecimento estava em combiná-los em proporções específicas, criando misturas sinérgicas que amplificaram suas propriedades de cura individuais. Esse entendimento intrincado da farmácia da floresta tropical refletia séculos de tentativa e erro, passados por gerações de xamãs. Ele entendeu o efeito sinérgico das ervas, um conhecimento que estava profundamente conectado ao entendimento ecológico do ecossistema da floresta tropical. Ele sabia quais plantas se complementavam e quais nunca deveriam ser combinadas. O conhecimento foi incorporado em seu ser, uma profunda conexão com o pulso vivo da floresta. Ele administrou os remédios a Kaia, um processo suave imbuído de cuidado e respeito. Ele não viu Kaia apenas como paciente, ele o viu como um filho da floresta, conectado à mesma força vital que pulsava pelas árvores e pelo rio. Ele falou palavras suaves, tecendo histórias que transportaram Kaia para um reino de cura e restauração. As histórias não eram apenas entretenimento, eles faziam parte do processo de cura, uma maneira de acalmar o espírito de Kaia e restaurar seu senso de equilíbrio. Nos dias seguintes, a condição de Kaia melhorou lentamente. A febre diminuiu, sua energia retornou e seu riso ecoou mais uma vez pela floresta. A comunidade se alegrou, comemorando a cura como um testemunho da habilidade de Pijé Iva e o poder de sua medicina tradicional. A recuperação foi atribuída não apenas aos remédios físicos, mas também à cura espiritual, à restauração da harmonia entre o corpo de Kaia e a energia da floresta tropical. Foi uma demonstração poderosa da abordagem holística das práticas de cura indígenas. O toque curativo do xamã não se limitou a casos individuais. Ele se estendeu ao bem-estar de toda a comunidade. A IWA desempenhou um papel crucial na manutenção do delicado equilíbrio entre as pessoas e seu ambiente. Ele lhes ensinou práticas sustentáveis, instilando um profundo respeito pelos recursos da floresta tropical. Ele explicou a interconectividade de todos os seres vivos, mostrando como prejudicar o meio ambiente poderia prejudicar a saúde da comunidade. Seus ensinamentos não eram palestras abstratas, eles faziam parte do próprio tecido da vida de Kayapó. Ele realizou cerimônias regulares, integrando práticas tradicionais de cura com rituais espirituais. Essas cerimônias fortaleceram o vínculo da comunidade com a floresta tropical, reforçando seu destino compartilhado. Ele lhes ensinou a importância de respeitar a energia espiritual da floresta, entendendo que a doença muitas vezes poderia resultar de uma interrupção nesse equilíbrio. As cerimônias eram um tempo para reflexão, cura e fortalecimento da comunidade. A comunidade acreditava que a floresta tropical era uma entidade viva, uma fonte de vida e sustento, e tratá-la com respeito era vital para o seu bem-estar. O legado de Iva se estendeu além da cura imediata de Kaia.
Ele se tornou um símbolo da profunda conexão entre comunidades indígenas e seu ambiente, uma conexão refletida em sua abordagem holística à saúde e ao bem-estar. Sua história destacou a importância do conhecimento adicional em enfrentar os desafios de saúde e o papel crucial das comunidades indígenas na preservação de sua herança cultural e protegendo a biodiversidade da floresta tropical. Seus ensinamentos transcenderam o campo da medicina, tornando-se uma pedra angular da vida sustentável e da coexistência harmoniosa com a natureza. Os sussurros da floresta amazônica continuaram a levar seu legado, uma prova da resiliência das culturas indígenas e do poder das práticas tradicionais de cura. A cura, no final, não era apenas física, foi uma cura do relacionamento da comunidade com a terra que o sustentou. E essa foi sem dúvida a cicatrização mais profunda de todas. Era uma prova de um modo de vida, uma cultura, um profundo vínculo que o povo de Kayapó quer apreciar e ferozmente protegido. Essa conexão profundamente enraizada com a terra e o conhecimento incorporado em suas práticas era uma poderosa fonte de resiliência diante de pressões externas e um farol de esperança para o futuro da floresta da Amazônia. O toque curativo do Pijé-Iva, portanto, ecoou além dos limites de sua cabana, ressoando com o batimento cardíaco da própria floresta tropical. Capítulo 2. Lendas do Ártico. O vento ártico cortante atravessou a tundra coberta de neve, ardilando as bochechas de Anica enquanto ela se amontoava mais em seu amauti, a tradicional parca inuit. O capuz, forrado com pelo de raposa macia, embalou o rosto, oferecendo uma pequena pausa da explosão gelada. Sua avó, Nana, sentou-se ao lado dela, um rosto desgastado gravado com a sabedoria das gerações, seu próprio amauti, protegendo-a do frio implacável. Eles estavam situados perto da entrada de seu iglu, uma cúpula de neve meticulosamente embalada, oferecendo um refúgio contra os elementos. O ar dentro era surpreendentemente quente, uma prova da ingenuidade da arquitetura inuit. Esta noite, o céu estava vivo. Não com o cobertor habitual de estrelas, mas com o espetáculo de tirar o fôlego, a aurora boreal, a luz do norte. Em toda a vasta extensão de tinta, cortinas cintilantes de esmeralda, safira e rubi dançaram, suas formas etéreas mudando e girando em uma exibição fascinante da luz celestial. Para Anica, este não era apenas um lindo show de luzes, era uma história sussurrada dos céus, uma história gravada no próprio tecido de sua cultura. Nana começou a narrar a lenda, sua voz um zumbido baixo no cenário do vento uivante. A aurora, disse ela, seus olhos refletindo as luzes de dança, é a dança espiritual de nossos ancestrais. Ela gesticulou em direção ao céu, sua voz cheia de reverência. Eles são as almas de nossos entes queridos, jogando jogos de tags nas planícies celestes. Anica ouviu atentamente, seus olhos arregalados de admiração. Ela conhecia as histórias, passou por inúmeras gerações, cada uma um fio na rica tapeçaria da cultura inuit. Ela ouvirá falar dos espíritos que guiaram viajantes perdidos pelas paisagens cobertas de neve, suas formas etéreas aparecendo como luzes cintilantes, um farol no vasto e implacável deserto. Ela entendeu que as histórias não eram apenas contos, eles eram maneiras de entender seu lugar dentro da vasta paisagem do Ártico. Eles eram explicações para os mistérios do mundo, para os padrões climáticos imprevisíveis, para a natureza cíclica da vida e da morte e pelas poderosas forças da natureza que ditaram suas vidas. Nana continuou, sua voz tecendo uma narrativa cativante. Ela falou de Sila, o poderoso espírito que governava o clima, os animais e a própria essência da vida no Ártico. O humor da Sila refletiu nas cores mudanças da aurora. Um verde vibrante e pulsante significava boa caça, uma colheita abundante e boa sorte para a comunidade. Um azul moderado, quase melancólico, sugeriu possíveis dificuldades, um aviso para ser cauteloso e preparado para os desafios que estavam por vir. Um vermelho ardente era raro e, quando apareceu, carregava um significado especial, geralmente associado a mudanças ou eventos significativos na comunidade. O relacionamento dos Inuit com o mundo natural era profundamente diferente daqueles que viviam em climas mais leves. Suas vidas estavam intrinsecamente entrelaçadas com o ritmo da terra, os ciclos das estações e o comportamento dos animais. Sua sobrevivência dependia de seu profundo entendimento das pistas sutis da natureza, a capacidade de ler os sinais e se adaptar às condições em constante mudança do Ártico. O aurora borealis não era apenas um espetáculo, era uma parte vital de seu ambiente, uma presença constante que lembrou o M do poder e beleza do mundo natural. Ele informou a tomada de decisão, orientando suas rotinas diárias e moldando sua visão de mundo. As lendas que cercavam a aurora não eram apenas histórias bonitas, eles carregavam sabedoria prática.
Eles ensinaram respeito ao mundo natural, uma compreensão do delicado equilíbrio entre humanos e seu ambiente e uma profunda consciência das forças além de seu controle imediato. Eles enfatizaram a importância da comunidade e da cooperação, a responsabilidade compartilhada pela sobrevivência em uma paisagem dura e imprevisível. As histórias serviram como um lembrete da interconectividade da vida, da interdependência de todos os seres vivos e da importância de respeitar e preservar o mundo natural. A tela da aurora se intensificou, as cores ficando mais brilhantes, os movimentos mais enérgicos. Anika sentiu uma sensação de admiração e uma profunda conexão com seus ancestrais. Ela viu as luzes de dança não como um fenômeno aleatório, mas como uma continuação das histórias que ouvirá desde a garotinha. Ela sentiu a presença deles, o espírito de seus ancestrais orientando e protegendo seu povo. Nana apontou para um arco de luz particularmente brilhante, cintilando como um rio celestial. Isso, ela sussurrou, é o caminho que nossos ancestrais seguem para o mundo espiritual. O pensamento não foi assustador. Em vez disso, encheu Anika com uma sensação de paz e continuidade. A morte não foi o fim, mas uma transição, uma jornada para se juntar à dança celestial da aurora. À medida que a noite se aprofundava, a aurora continuou seu desempenho fascinante. A avó de Anika continuou sua narrativa, tecendo histórias de como os Inuit sobreviveram aos longos e escuros invernos, como eles caçaram focas e caribu, como eles criaram suas casas e roupas dos recursos disponíveis para eles. As histórias foram intercaladas com dicas práticas sobre rastrear animais, identificar plantas comestíveis e navegar na paisagem coberta de neve. Essas histórias não eram apenas entretenimento. Eles eram uma parte crucial da educação inuit, uma maneira de transmitir habilidades vitais de sobrevivência de uma geração para outra. As histórias também falaram da importância da comunidade, do sistema de apoio que uniu os Inuit durante as duras condições. Era uma sociedade construída sobre cooperação e respeito mútuo, onde todos desempenharam um papel crucial para garantir a sobrevivência da comunidade. Foi uma sociedade que entendeu a fragilidade da vida no Ártico e a necessidade de trabalhar juntos para superar os desafios que enfrentaram. As histórias destacaram a importância de compartilhar, de ajudar os necessitados e de manter um senso de solidariedade e resiliência diante das adversidades. O brilho suave da aurora banhou o iglu em uma luz gentil macia e etérea, lançando sombras longas e dançando no chão coberto de neve do lado de fora. O ar noturno estava frio, mas o calor dentro do iglu era mais do que apenas físico. Foi o calor de uma comunidade reunida, compartilhando histórias e celebrando sua resiliência e sua profunda conexão com a terra e o mundo espiritual. Foi uma prova da força da cultura inuit, uma cultura que sobreviveu por milênios em um dos ambientes mais severos do mundo. Quando o amanhecer se aproximou, a intensidade da aurora diminuiu gradualmente, suas cores desaparecendo nos tons macios e pálidos do céu pré-dawn. As histórias, no entanto, permaneceram, suas lições impressas na mente de Anika. Ela carregava não apenas o conhecimento da sobrevivência, mas também a riqueza espiritual de sua cultura, uma herança cultural que era tão vasta e de tirar o fôlego quanto as próprias luzes do norte. O sussurro da aurora se tornou parte dela, uma conexão profundamente enraizada com seus ancestrais, sua terra e a profunda espiritualidade que moldou sua identidade como criança inuit. O sussurro da aurora não era apenas um espetáculo visual, mas uma parte integrante do modo de vida inuit, um legado vivo que continuou a guiá-los e inspirá-los. Foi uma prova do poder duradouro de sua cultura e de seu profundo relacionamento com o mundo natural. Era uma história de sobrevivência, resiliência e uma conexão espiritual profunda com a terra. Foi uma história que ecoou pelas gerações, levada ao vento, sussurrou na neve e pintada pela vasta tela celeste da noite do Ártico. A voz da velha, rouca com a idade e a mordida dos ventos do Ártico, continuou, mudando da dança etérea da aurora para uma narrativa mais sombria e profunda. Agora, Anika, direi a lenda de Sedna, disse ela, seus olhos, refletindo a luminescência desbotada da luz do norte, segurando uma mistura de reverência e cautela. Isso não era uma história para escuta casual, foi uma história que ressoou com a própria sobrevivência de seu povo, uma história tecida em tecidos e cice de sua existência. A história falou de um tempo há muito tempo, antes que o mundo fosse agora, quando a terra e o mar mantinham um equilíbrio delicado, um relacionamento harmonioso sustentado pelo respeito e pelo entendimento. Sedna, uma mulher bonita, morava com o pai, um poderoso Angakuk, um xamã cuja influência se estendia muito além dos limites de sua aldeia. Ele era um homem profundamente conectado ao mundo espiritual, um canal entre os vivos e as forças invisíveis que governavam suas vidas. Mas seu poder foi correspondido por sua arrogância e desconsideração pela santidade do delicado equilíbrio da natureza.
Ele tinha muitos pretendentes, cada um atraído pela beleza e graça de Sedna, mas ninguém atendeu à sua aprovação. Ele descartou todos eles, até os mais poderosos caçadores e xamãs. Convenceu que sua filha merecia um parceiro de estatura muito maior. Sedna, no entanto, ansiava por uma conexão que se estendia além dos limites da ambição de seu pai, uma conexão nascida de amor e respeito mútuo, não forçado a ela por um pai dirigido por orgulho e expectativas da sociedade. Seu coração ansiava por uma conexão que transcendeu o domínio terrestre, um vínculo que reconheceria a essência espiritual de suas vidas. Então, um dia, um poderoso xamã de uma vila distante chegou, cativado pela beleza etérea de Sedna e pelas histórias de sua profunda conexão com o mundo natural. Ele não era homem comum, ele possuía uma sabedoria que foi além da compreensão de seu pai, uma sabedoria que transcendeu as normas sociais. Ele entendeu a dança delicada entre os mundos materiais e espirituais, reconhecendo a conexão inata de Sedna com as forças místicas que governavam suas vidas. Seu amor por ela não era uma demanda por domínio, mas uma apreciação harmoniosa pela essência de seu ser. Sedna se apaixonou profundamente por esse xamã, atraído por seu respeito por sua independência e sua conexão com a terra e o mundo espiritual. Foi um amor que ecoou a harmonia que ela encontrou na natureza, um amor que era tão vasto e misterioso quanto o próprio Oceano Ártico. Sua conexão não era de dominação terrena, mas uma compreensão mútua do delicado equilíbrio entre os seres humanos e o mundo natural. Eles foram reunidos não por aspectos superficiais, mas por uma profunda afinidade espiritual e um respeito mútuo pelos princípios fundamentais que governavam suas vidas. Seu pai, no entanto, enfurecido por sua escolha, a forçou a se casar com um feiticeiro poderoso, mas cruel e marítimo, cujas intenções estavam longe de serem puras e cujas ações ameaçavam o próprio tecido de seu mundo. Esse ato de desafio contestou a ordem natural e revelou o profundo mal-entendido de seu pai sobre o intrincado equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente. A escolha do feiticeiro do Seabird foi uma transgressão contra o delicado ecossistema, uma interrupção do equilíbrio harmônico que sustentou sua existência. O casamento não trouxe nada além de sofrer para Sedna. O feiticeiro a tratou com desdém, abusando dela e interrompendo o delicado equilíbrio que ela segurava com o mundo natural, um mundo em que seu espírito prosperou. A união deles não era uma prova de amar ou harmonia, mas um ato de destruição que espelhava o desrespeito de seu pai pelo delicado ecossistema. Suas ações não eram apenas uma traição pessoal, mas uma interrupção violenta da conexão harmoniosa entre humanidade e natureza. Ela sofreu o tormento com dignidade e resiliência, seu espírito inabalável, mantendo o núcleo de sua crença na importância da harmonia com a natureza e a santidade de seu delicado equilíbrio. Desesperado por fuga, Sedna tentou voltar para sua aldeia, apenas para ser cruelmente rejeitada e ridicularizada por seu pai. Ele se recusou a reconhecer o abuso que ela havia sofrido, cego ao impacto de suas próprias ações e aos danos resultantes causados à harmonia natural. Em seu orgulho e desprezo pelo bem-estar emocional de sua filha, ele descartou seus pedidos de consolo e proteção, não entendem as consequências de sua ação inicial. Em um ataque de raiva e desespero, Sedna fugiu para o mar, buscando refúgio na vasta extensão do oceano, um reino que refletia sua própria luta interna e sua profunda conexão com o mundo natural. O mar, implacável, mas misterioso, parecia oferecer um santuário de seu tormento, uma fuga da crueldade humana que havia se tornado sua realidade. Seu pai, movido pela culpa e medo das repercussões de suas ações, a perseguiu pelas águas geladas. Ele não foi motivado por um desejo genuíno de resgatá-la, mas de consertar a harmonia prejudicial que ele próprio havia interrompido. Suas ações surgiram de um desejo egoísta de preservar sua própria posição e poder dentro da comunidade, não de uma preocupação genuína com sua filha. Em uma tentativa desesperada de salvá-la e restaurar a harmonia danificada de seu mundo, seu pai tentou puxá-la a bordo de seu caiaque. Mas ela resistiu, e em sua luta, seu pai, em um momento de pânico e autopreservação, cortou os dedos. Cada dedo transformado em uma baleia, uma morsa e um selo, criaturas que se tornaram parte integrante da sobrevivência do povo Inuit. Esse ato de desespero marcou um ponto sem retorno, cortando não apenas os dedos de Sedna, mas também a conexão entre o pai e o equilíbrio do mundo natural. Então, ele tentou puxá-la novamente. Ele cortou as mãos dela. Eles caíram no mar e se transformaram em outros mamíferos do mar, mais focas, mais morsas, sustentando a vida de seu povo. O mar se tornou sua casa, seu reino. Finalmente, ele a jogou no oceano, abandonando-a para as ondas impiedosas. O mar, inicialmente um santuário, tornou-se sua prisão, um testemunho do impacto duradouro da crueldade humana e desrespeito à ordem natural.
Ela afundou profundamente nas profundezas geladas, onde reside até hoje como amante das criaturas do oceano, uma poderosa deusa que governa a vida marinha que sustentava o povo Inuit. A história de Sedna não é apenas uma história de tragédia, é uma parábola poderosa que ressalta o profundo respeito do povo Inuit pelo mar e o delicado equilíbrio da natureza. Seu sofrimento reflete as terríveis consequências da ganância humana, arrogância e desrespeito ao mundo natural. As criaturas do mar que emergiram de seus membros decepados simbolizam o sustento vital que o oceano fornece, um lembrete constante da interdependência da humanidade e da natureza. A lenda serve como um conto de advertência, enfatizando a importância de respeitar o oceano e todas as suas criaturas. Ele enfatiza as consequências de interromper o ecossistema e a necessidade crucial de equilíbrio em todos os aspectos da vida. É uma história sussurrada ao vento, carregada no gelo e gravada no coração do povo Inuit, lembrando-os de sua profunda conexão com o mundo natural e a importância de proteger seu delicado ecossistema. A história fala não apenas de um destino trágico, mas também do poder de resiliência e adaptação, destacando a interconectividade de todos os seres e a importância do respeito pelo equilíbrio da natureza. A presença contínua de Sedna nas profundezas, como amante do mar, serve como um lembrete constante das consequências de interromper a delicada harmonia entre a humanidade e o mundo natural. É uma história de sobrevivência, respeito e a profunda interdependência da humanidade e da natureza, uma história que ecoa através das gerações, moldando a visão de mundo dos Inuit e promovendo uma profunda reverência pelo delicado equilíbrio de seu lar ártico. A narrativa arrepiante serve como um lembrete poderoso da profunda conexão entre humanos e o mundo natural, enfatizando a importância de manter um relacionamento harmonioso com o meio ambiente para garantir a sobrevivência e a prosperidade. O conto de Sedna da Velha desapareceu no silêncio silencioso da noite do Ártico, deixando Anika sem fôlego e impressionada. O vento uivava uma música triste do lado de fora de sua habitação coberta de neve, um contraponto ao peso remanescente da lenda. Então, a velha mudou o olhar, seus olhos brilhando com um tipo diferente de luz, uma luz que sugere uma história mais divertida, mas igualmente profunda. Agora, criança, ela começou, sua voz amolecendo, eu vou lhe contar sobre Nanô, o poderoso urso polar. Esta não era uma história de tragédia, mas de força, resiliência e delicado equilíbrio entre homem e besta na beleza dura do Ártico. Nanoa não era um urso polar comum. Ele era um gigante, uma criatura de imenso poder e graça, seu pelo branco se misturando perfeitamente com a paisagem coberta de neve. Ele era uma criatura da lenda, suas proezas sussurraram ao vento e gravaram o próprio gelo que embalava seu mundo. Seu tamanho era excepcional, mesmo para um polar, suas patas enormes capazes de esmagar blocos de gelo com facilidade sem esforço, suas manchas poderosas um testemunho aterrorizante de seu domínio no ecossistema do Ártico. Seu reinado não era de tirania, no entanto. Nanoa entendeu os ritmos sutis do Ártico, a intrincada dança da sobrevivência que uniu todos os seus habitantes. Ele sabia o momento preciso de caçar, o momento ideal para economizar energia durante os longos e escuros meses de inverno. Ele possuía uma consciência inata da terra e do mar, uma profunda compreensão do delicado equilíbrio que sustentava a vida nesse reino implacável, mas magnífico. Suas habilidades de caça foram lendárias, aprimoradas ao longo de anos navegando pelos traiçoeiros blocos de gelo e o humor imprevisível do Oceano Ártico. Ele era um mestre de furtividade, misturando-se perfeitamente na paisagem coberta de neve e um caçador formidável, possuindo a força e a astúcia necessárias para subjugar até os maiores selos. O povo Inuit, que vivia em harmonia com a terra e suas criaturas, reverenciou Nanoa. Eles não o temem, não da maneira que possam temer uma criatura impulsionada por selvageria desenfreada. Em vez disso, eles respeitaram sua força, reconheceram seu lugar no ecossistema e entenderam o papel crítico que ele desempenhou na manutenção do delicado equilíbrio da natureza. Eles o viram não como uma ameaça, mas como um componente vital de seu mundo, um reflexo das forças poderosas e imprevisíveis que moldaram suas vidas. O respeito deles se estendeu além da mera sobrevivência, no entanto. Eles reconheceram a inteligência e a sensibilidade de Nanô, sua capacidade de se adaptar às condições adversas e sua compreensão intuitiva do mundo natural, que muitas vezes superava as suas. A narrativa não era apenas uma recontagem das proezas físicas de Nanô. Ele falou de sua sabedoria, sua capacidade de navegar nos blocos de gelo que mudam, as fendas traiçoeiras e os padrões climáticos imprevisíveis do Ártico. Sua jornada foi uma prova de sua adaptabilidade, sua capacidade de superar os desafios formidáveis apresentados pelo meio ambiente. A história tecida através das gerações da tradição oral Inuit enfatizou a paciência de Nanô, sua capacidade de esperar o momento ideal de atacar,
sua astúcia em presas mais espertas e seu entendimento instintivo do refluxo e fluxo das marés do Ártico. Seus movimentos foram descritos como graciosos, poderosos, mas precisos, um reflexo de seu domínio completo de seu ambiente. Uma história, particularmente conhecida entre os anciãos, falou de uma época em que uma nevasca severa cobria a terra por semanas a fio, prendendo um grupo de caçadores longe de sua aldeia. Os suprimentos diminuíram, e a desespero se estabeleceu. Enquanto a tempestade furionava, uma figura solitária emergiu da neve em turbilhão, Nanô. Ele não atacou. Em vez disso, ele guiou os caçadores a uma fenda protegida, proporcionando proteção contra os elementos. Ele permaneceu na entrada, sua presença uma garantia silenciosa, uma prova de sua compreensão e empatia. Esse conto ilustrou a natureza benevolente de Nanô, sua inesperada gentileza. Seu entendimento se estendeu além de seu instinto de sobrevivência e para o reino da compaixão, desafiando a narrativa típica do urso polar como um animal puramente predatório. Outra história contou o papel de Nanô em manter o delicado equilíbrio do ecossistema do Ártico. Sua presença serviu como regulador natural, impedindo a superpopulação de certas espécies e garantindo a sobrevivência de outras pessoas. Suas caçadas não eram atos de crueldade, mas atos necessários de manter a integridade da cadeia alimentar. Os caçadores entenderam isso e, portanto, suas caçadas foram guiadas por princípios semelhantes, respectivamente e pela consideração cuidadosa do delicado equilíbrio do ecossistema. Eles caçaram apenas o que precisavam, mostrando reverência pelos animais que consumiram, reconhecendo sua existência compartilhada no ambiente frágil do Ártico. A narrativa enfatizou a profunda interconectividade de toda a vida no Ártico, desde o menor líquen agitado até as rochas até o majestoso urso polar que vagam pelos bosques de gelo. A força de Nanô, portanto, não era simplesmente poder físico, foi uma manifestação da resiliência e adaptabilidade que definiu toda a vida do Ártico. As histórias enfatizaram que toda criatura desempenhou um papel, e a interrupção dessa harmonia levaria a consequências catastróficas. A visão de mundo Inuit enfatizou a intrincada rede de vida em seu ambiente severo, o papel essencial que cada componente desempenhou na manutenção do equilíbrio geral. O entendimento moldou suas interações com os animais que eles caçaram e destacaram a importância do respeito mútuo em coexistir dentro das limitações de seu ecossistema compartilhado. As histórias sobre Nanô não eram apenas histórias divertidas, eles serviram como lições poderosas, passadas por gerações. Eles reforçaram a importância de respeitar os animais, de reconhecer seu valor inerente e seu papel essencial na manutenção do frágil equilíbrio do ecossistema do Ártico. Eles ensinaram respeito ao poder da natureza, sua imprevisibilidade inerente e o papel essencial que os humanos desempenharam na manutenção de seu delicado equilíbrio. As histórias enfatizaram que a sobrevivência humana estava inextricavelmente ligada ao bem-estar do ecossistema do Ártico, e qualquer interrupção desse equilíbrio teria consequências de longo alcance, uma mensagem enraizada em seus instintos de sobrevivência e passou por gerações de contar histórias. O modo de vida Inuit estava profundamente entrelaçado com o mundo natural. Sua sobrevivência dependia de sua compreensão dos animais, seus hábitos e seu papel essencial no ecossistema do Ártico. O respeito que eles mostraram Nanô, portanto, não era mera reverência, era uma necessidade prática, um reconhecimento de sua interdependência. O respeito deles não nasceu por medo, mas uma profunda compreensão do poder e da sabedoria inerente ao mundo natural. Era um relacionamento construído sobre o respeito e o entendimento mútuos, uma relação simbiótica forjada ao longo de gerações de vida dentro do ambiente ártico severo, mas gratificante. As histórias continuaram durante a noite, cada história adicionando outra camada à tapeçaria das lendas do Ártico. Anika, cativada pela narrativa da velha, ouviu atentamente, sua imaginação pintando imagens vívidas da vasta paisagem gelada, da poderosa presença de Nanô e do intrincado equilíbrio que sustentava a vida nesse ambiente extraordinário. As histórias não eram apenas histórias do passado, eles eram legados vivos, lembretes vitais da interconectividade de todos os seres vivos e da importância de respeitar o delicado equilíbrio que sustentava a vida em seu mundo duro, mas bonito. Os contos eram um testemunho do profundo vínculo entre o povo Inuit e seu lar ártico, um vínculo forjado através de séculos de existência compartilhada, respeito mútuo e o esforço constante para manter a intrincada harmonia de seu ambiente extraordinário. As histórias ressoaram com o ritmo dos ventos do Ártico, ecoando a antiga sabedoria passada por gerações, moldando a compreensão de Anika sobre o mundo e seu lugar dentro dele. Os contos continuaram durante a noite, pintando imagens vívidas na mente de Anika, fortalecendo sua conexão com a rica herança e o profundo respeito pelo mundo natural que estava no coração do modo de vida Inuit.
A voz da velha se suavizou ainda mais, suas palavras agora imbuídas de uma qualidade mística que transcendeu a simples narrativa da lenda de Nanô. Ela falou do Angakok, do xamã, da ponte entre o mundo físico e o reino espiritual, uma figura cujo papel era tão vital para a comunidade inuit quanto a caça de focas ou a construção de iglus. Ao contrário dos contos de Nanô, que enfatizavam os tangíveis, as histórias de Angakok investigavam o intangível, as forças invisíveis que moldaram suas vidas, sua compreensão do universo e sua conexão com os ancestrais. De Angakok, ela sussurrou, sua voz quase audível acima do sussurro do vento. Não é simplesmente um curandeiro, eles são um guia, um vidente, um canal para o mundo espiritual. Eles são os guardiões do conhecimento antigo, os intérpretes dos sonhos, os navegadores dos invisíveis. Ela descreveu o rigoroso treinamento de Angakok, uma dedicação ao longo da vida em dominar as intrincadas artes do xamanismo. Não foi uma busca casual, mas um chamado sagrado, um caminho pavimentado com rigorosa disciplina espiritual, jejum rigoroso e intensa contemplação solitária no coração do deserto do Ártico. Os olhos da velha brilhavam de reverência ao descrever a profunda compreensão de Angakok do mundo natural, sua capacidade de interpretar os sinais e símbolos sutis incorporados no vento, no gelo e nas estrelas. Sua conexão com o reino animal era particularmente profunda, possuindo a capacidade de se comunicar com os animais, tanto nos reinos físicos quanto nos espirituais. Esse entendimento íntimo não era apenas uma habilidade espiritual, era essencial para a sobrevivência do Munit, permitindo previsões precisas de padrões climáticos, fornecendo orientação durante as caçadas e garantindo o bem-estar da tribo. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Para entender verdadeiramente os Angakok, é preciso entender seus sonhos. Seus sonhos não são meros visões fugazes da noite, são viagens ao mundo espiritual, viagens no coração do invisível. A narrativa da velha mudou, tornando-se um sonho, transportando Anika para o coração da experiência mística de Angakok. O sonho se desenrolou em câmera lenta, como se o próprio tempo tivesse diminuído a velocidade para combinar com a cadência da voz da velha. Anika se viu transportada para um lugar além da familiar paisagem do Ártico, um reino que transcendeu os limites do espaço e do tempo. O céu brilhou com a aurora boreal etérea, suas cores muito mais vibrantes, mais intensas do que qualquer coisa que ela jamais testemunhou no mundo físico. O gelo sob seus pés, em vez de ser sólido e frio, pulsado com uma energia quente e luminosa, a própria essência da própria terra. O ar em si parecia cantarolar com uma frequência baixa e ressonante, uma energia vibracional que falava com as profundezas de sua alma. Neste reino etéreo, o Angakok apareceu, vestido com trajes cerimoniais. As roupas estavam longe de serem ordinárias, eles estavam imbuídos de uma energia mística, tecida com projetos intrincados que pareciam mudar e mudar diante dos olhos de Anika, sugerindo a fluidez do mundo espiritual e a interconectividade de todas as coisas. As roupas foram criadas a partir das peles dos animais sagrados, embelezados com amuletos e talismãs que ressoavam com um poder espiritual palpável. Cada peça de roupa tinha significado, simbolizando diferentes aspectos da visão de mundo dos Inuit, sua conexão com a natureza e seu relacionamento com o mundo espiritual. A máscara de Angakok, uma peça central de seu traje, foi particularmente impressionante. Não era apenas uma cobertura para o rosto, era um portal, uma janela para o mundo espiritual. As características da máscara eram humanas e animalescas, incorporando o limite de fluido entre os reinos tangíveis e intangíveis, refletindo o relacionamento íntimo de Angakok com os animais e seu significado espiritual na cosmologia dos Inuit. Os Angakok começaram o ritual, seus movimentos lentos, deliberados, cada gesto imbuído de significado e propósito. O ritmo do ritual era hipnótico, guiando Anika mais profundamente no coração da jornada espiritual. Os Angakok usavam bateria, suas batidas rítmicas ecoando o pulso da própria terra, criando uma energia ressonante que encheu a paisagem dos sonhos. Os tambores não eram simplesmente instrumentos de percussão, eles eram condutos, caminhos pelos quais o xamã acessou o reino espiritual, uma conexão com os ancestrais e as forças que moldaram sua existência. O pulso rítmico do tambor espelhava os batimentos cardíacos da terra, sincronizando os reinos físicos e espirituais, permitindo que o xamã navegue entre eles com facilidade e compreensão. A música do xamã se seguiu, sua melodia antiga e assustadora, tecendo uma narrativa que transcendeu a linguagem. Não era simplesmente uma música, era uma oração, uma meditação, um encantamento projetado para se comunicar com os espíritos e navegar na complexa paisagem do mundo espiritual. A música falou do equilíbrio da natureza, a complexa relação entre humanidade e meio ambiente, o delicado equilíbrio do ecossistema do Ártico e a interconectividade de todos os seres vivos dentro desse reino.
A letra, embora ininteligível em suas palavras reais, ressoou profundamente com Anika, transmitindo a profunda compreensão do mundo natural do xamã e seu papel na manutenção de sua harmonia. A música era uma prova do poder do som de preencher a lacuna entre os mundos. A jornada do Angakok pelo mundo espiritual foi uma tarefa perigosa, mas necessária, à medida que a narrativa da velha continuava. O xamã navegou paisagens traiçoeiras, encontrou espíritos benevolentes e malévolos e enfrentou ensaios que testaram sua força espiritual. O sonho mostrou vislumbres de Anika desses encontros, figuras sombrias à espreita na periferia, vislumbres de animais espectrais voando pelas paisagens iridescentes e imagens fugazes da luta do xamã para manter seu equilíbrio e conexão com o mundo físico. A jornada representou a natureza desafiadora do xamanismo, os riscos envolvidos na conexão com poderosas forças espirituais e a dedicação necessária ao sucesso. Navegue pela paisagem muitas vezes turbulenta do reino espiritual. A resiliência do xamã era evidente em seu foco inabalável e sua capacidade inata de interpretar as sutis pistas do mundo espiritual, de navegar em suas complexidades e perigos. A jornada do xamã não foi a ver com a conquista, mas sobre o entendimento, sobre o estabelecimento de um relacionamento harmonioso com as forças espirituais que moldaram o mundo inuit. A velha explicou que a tarefa do xamã era manter o equilíbrio, garantir o bem-estar da comunidade e mediar entre os reinos físicos e espirituais. Eles fizeram isso não através da força, mas através da compreensão, da comunicação e do profundo respeito pela intrincada teia da vida que conectava todas as coisas em seu mundo. Quando o sonho atingiu seu clímax, o xamã voltou de sua jornada, levando mensagens do mundo espiritual. O retorno deles não foi uma marcha triunfante, mas uma reintegração silenciosa, uma suave fusão de volta ao reino físico. O xamã trouxe de volta não apenas mensagens dos espíritos, mas também uma compreensão renovada do mundo natural, uma conexão mais profunda com os ancestrais e um senso de responsabilidade reforçado em relação à comunidade. A visão destacou a natureza cíclica do papel do xamã, entrando no reino espiritual para obter insights e depois voltar para compartilhar essas ideias, mantendo assim o equilíbrio espiritual e físico da comunidade. A voz da velha desapareceu, deixando Anika sem fôlego e profundamente movida. O sonho, embora aparentemente uma história fictícia, parecia profundamente real, um vislumbre de um mundo além de seu entendimento, mas intimamente conectado à cultura dos Inuit que ela estava aprendendo. A jornada do Angakok não foi simplesmente uma história, era uma janela para a rica tapeçaria da espiritualidade Inuit, revelando a profunda interconectividade dos mundos físicos e espirituais, o papel crucial do xamã na colmeia desses reinos e a importância da orientação espiritual na manutenção do bem-estar da comunidade. O sonho serviu como um poderoso testemunho da rica herança espiritual do povo Inuit, sua profunda conexão com o mundo natural e sua crença inabalável no poder do reino espiritual. A noite terminou com a ressonância persistente do sonho de Angakok, deixando Anika com um entendimento mais profundo e uma profunda apreciação pela complexa tapeçaria espiritual da cultura Inuit. As histórias do Angakok reforçaram a lição tecida ao longo das narrativas da noite, a conexão intrincada e inseparável entre o povo Inuit, os animais com os quais eles compartilharam seu mundo e as poderosas forças invisíveis que moldam suas vidas dentro da paisagem ártica implacável e magnífica. A voz da velha mudou novamente, seu tom ficando mais leve, quase divertido, mas ainda carregando o peso de séculos de segredos sussurrados. Ela falou de Sila, o sopro da vida, a força de animação que permeava o mundo do Ártico, uma força tão tangível quanto o vento cortante e tão invisível quanto os espíritos que residem nos bosques de gelo. Sila, ela explicou, não era apenas o ar que eles respiravam, mas o espírito do oceano, o coração do gelo, a alma da própria terra. Foi dentro de Sila que os Inuit encontraram sua conexão com os animais, os elementos e os ancestrais. E assim, ela começou a história da baleia cantora, uma criatura cuja voz ecoou a própria essência do Sila. Não era uma baleia de tamanho imenso, como o poderoso arco, mas cuja música possuía um poder excedendo em muito sua forma física. Dizia-se que era uma espécie menor, talvez uma beluga, seu corpo branco, um farol cintilante contra as profundezas do oceano escuro. Mas sua verdadeira magnificência não estava em seu tamanho, mas na melodia que ela carregava, uma música que ressoou com o ritmo do próprio Ártico. A velha descreveu o Oceano Ártico em detalhes vívidos, não como uma extensão fria e implacável, mas como uma entidade viva, repleta de vida, pulsando com uma energia que era de tirar o fôlego e aterrorizante. Ela pintou imagens de vastos campos de gelo que se estendem ao horizonte, suas superfícies brilhando sob o brilho etéreo da aurora boreal. Ela falou dos focas se aquecendo no gelo, seus corpos elegantes brilhando ao sol, suas chamadas ecoando pelas planícies geladas.
Ela descreveu as morsas, suas formas maciças que passavam pelo gelo, suas presas poderosas um símbolo de força e resiliência. Até os trechos aparentemente desolados de águas abertas foram retratadas como vibra. E vivo, repleto de criaturas invisíveis, seus movimentos sugeriram apenas pela onda ocasional na superfície ou um lampejo de prata nas profundezas. O mar, ela enfatizou, não era apenas uma fonte de sustento, mas um ecossistema vibrante, uma rede complexa de vida interconectada, cada criatura desempenhando seu papel vital na manutenção do delicado equilíbrio do Ártico. A baleia que canta, continuou, era guardião desse delicado equilíbrio. Sua música, ela explicou, não era simplesmente uma série de sons, mas uma comunicação complexa, uma linguagem entendida por todas as criaturas do oceano. Foi uma música que guiou os viajantes perdidos, avisando de tempestades se aproximando e acalmando os espíritos conturbados dos que foram perdidos no mar. A história não era sobre a proeza física da baleia ou seu tamanho. Em vez disso, concentrou-se em sua capacidade de se comunicar, conectar e guiar, usando sua voz como uma ponte entre os reinos físicos e espirituais. A história falou de caçadores perdidos nas nevascas, seu caminho obscurecido pela neve rodopiante e pelas escuras implacáveis. Desesperado e quase à morte, eles ouviram a música da baleia, um farol na paisagem desolada, um fio de esperança no caos. A música, a velha enfatizou, não era um som alto e barulhento, mas uma melodia sutil, um zumbido silencioso que ressoava dentro do âmago de seus seres. Parecia penetrar na raiva da Blizzard, guiando seus passos, levando-os através de bosques de gelo traiçoeiros em direção à segurança de sua aldeia. A narrativa foi além do simples ato de sobrevivência física. Ele destacou a conexão espiritual entre os caçadores perdidos e a baleia, uma conexão facilitada pela música da baleia, uma comunicação que transcendeu os limites da linguagem e da espécie. A história também contou casos em que a música da baleia alertou para os perigos iminentes. Os pescadores, se aventurando muito longe da costa, ouviram a música mudar, sua melodia mudando de um zumbido suave para um tom mais urgente e de advertência. Atendendo a esse aviso, eles voltaram, apenas para testemunhar uma tempestade violenta eruptando atrás deles, uma tempestade que certamente reivindicaria suas vidas se continuassem. Estes não eram apenas coincidências simples, eles eram exemplos profundos da capacidade da baleia de perceber e comunicar as mudanças sutis no ambiente, demonstrando sua sabedoria e sua conexão com as forças espirituais que moldaram o Ártico. As descrições da velha pintaram a baleia não como um mero animal, mas como uma entidade espiritual, uma manifestação do poder de Sila, um guardião do conhecimento antigo e um guardião do frágil ecossistema ártico. A música não era apenas som, era uma linguagem do oceano, uma linguagem de intuição e sabedoria, uma linguagem que falava com o coração do povo inuit. A história continuou com descrições da reverência dos inuites pela baleia. Eles não caçaram, não essa baleia. Eles entenderam seu significado, seu papel dentro do ecossistema e o profundo poder espiritual incorporado em sua música. Eles viram a baleia não como presa, mas como um protetor, um guia, uma criatura sagrada cuja vida estava entrelaçada com o próprio tecido de sua existência. A narrativa se expandiu, investigando a compreensão dos Inuit da interconectividade de todos os seres vivos. A velha explicou como toda criatura, desde o menor inseto até a maior baleia, manteve um papel vital na manutenção do equilíbrio da natureza. Eles respeitavam os aspectos espirituais de todos os animais, entendendo que cada um ocupava um lugar único na rede sagrada da vida. A baleia, em seu papel como guardião, exemplificou essa interconectividade. Sua música não era apenas para o benefício dos humanos, era uma comunicação dentro do ecossistema mais amplo, uma melodia que ressoava com todas as criaturas, contribuindo para a harmonia e o equilíbrio do mundo do Ártico. A história da velha foi concluída enfatizando a importância de ouvir as sutis pistas sutis da natureza, de prestar atenção aos sussurros do vento, às canções das baleias e à sabedoria incorporada ao gelo e neve. A baleia cantora, ela explicou, não era um ser mágico no sentido tradicional. Era um símbolo, uma representação da sabedoria inerente ao mundo natural e a importância de respeitar a dimensão espiritual de toda a vida. Sua música era um lembrete da profunda conexão dos Inuit com o Ártico, uma conexão forjada ao longo de séculos de existência compartilhada e respeito mútuo pelas forças que moldaram suas vidas. A história da baleia cantora não era simplesmente uma história de uma baleia, era uma parábola de interconectividade, respeito e a importância de ouvir os sussurros do mundo natural. Foi uma história que sublinhou o profundo relacionamento entre o povo inuit e o ambiente do Ártico, um relacionamento baseado em respeito mútuo, conexão espiritual e uma compreensão da intrincada rede de vida que os uniu.
A história, como a música assustadora da baleia, deixou uma impressão duradoura, um lembrete suave da importância vital de preservar o delicado equilíbrio da natureza e respeitar a sabedoria incorporada no mundo natural. A noite terminou, deixando Anika com um sentimento de reverência e uma apreciação mais profunda pelo profundo entendimento espiritual e ecológico mantido nas tradições inuites. As histórias do Angakuk e da baleia cantada, juntas, revelaram a complexa tapeçaria das crenças inuit e sua profunda conexão com a terra, o mar e as forças espirituais que moldaram suas vidas dentro do magnífico e implacável reino do Ártico. Capítulo 3. Ecos do Outaka australiano. A voz da velha, ainda ecoando com a ressonância dos contos do Ártico, mudou mais uma vez. Desta vez, o ar bateu com uma energia diferente, um calor cintilante no silêncio, uma secura que sugeria na terra assada ao sol, em vez de planícies geladas. Ela falou de uma paisagem diferente, um povo diferente, um sonho diferente. Ela falou do Outaka australiano, uma terra de vastas distâncias e histórias antigas, onde a própria terra segurava segredos sussurrados ao vento. Ela falou da serpente do arco-íris, um ser cujo próprio nome evocou imagens de cor vibrante contra o cenário ocre do deserto. Ao contrário da música sutil da baleia do Ártico, a presença da serpente do arco-íris era uma força dramática que moldava a paisagem, seus movimentos deixando uma marca indelével na terra. Não era uma história de contemplação silenciosa, mas de criação poderosa, um mito imbuído da força vital do continente. A voz da velha pintou imagens vívidas de uma terra ressecada pelo sol, onde a vida se agarrava tenazmente às escassas fontes de água. A beleza dura do Outaka australiano se desenrolou diante de nós, a exausta interminável de Spinifex, as silhuetas fortes das árvores antigas contra o pôr do sol ardente, a terra vermelha e robusta que se estende até onde os olhos podiam ver. Ela descreveu a paisagem não como estéril ou desolada, mas como vibrante e viva, seus ritmos ditavam pelas chuvas pouco vidas. A paisagem árida, ela explicou, era uma tela sobre a qual a serpente do arco-íris pintou sua história, sua jornada uma linha de vida para o povo aborígene que viveu em harmonia com esta terra por dezenas de milhares de anos. A serpente do arco-íris, explicou a velha, não era apenas uma criatura de mito, era um poderoso espírito ancestral, um ser criador que moldou a própria paisagem da Austrália. Sua jornada pela terra, continuou ela, foi a própria história da criação. Enquanto a serpente deslizava pela terra queimada, seu corpo deixando trilhas de umidade para a vida, buracos de água e rios surgiram. Essas não eram meras características geográficas, eles eram locais sagrados, imbuídos da poderosa essência espiritual da serpente. Cada bilabong, cada curso de água, mantinha um pedaço da história da serpente, um testemunho de seu poder criativo e sua profunda conexão com a terra. A narrativa se concentrou na jornada da serpente, traçando meticulosamente seu caminho em todo o continente. A velha descreveu como as bobinas da serpente criaram os cursos sinuosos dos rios, suas escalas deixando impressões na rocha que permanecem visíveis até hoje. Ela falou da arte rupestre antiga, representando a passagem da serpente, a arte que serviu como um registro vivo dos sonhadores, a compreensão aborígene da criação e a interconectividade de todas as coisas. Essas imagens, explicou ela, não eram apenas decorações. Eles eram mapas espirituais, guias para os locais sagrados onde o poder da serpente ainda ressoava. A história não era apenas um relato geográfico, era uma narrativa profundamente espiritual. A serpente do arco-íris, a velha enfatizou, não era simplesmente um criador de paisagens físicas, era um criador da própria vida. Os poços de água e os rios não eram apenas fontes de hidratação, eles eram lugares de significado espiritual, onde o povo aborígene se conectou com os ancestrais e extraía a força da terra. A velha descreveu cerimônias e rituais realizados nesses locais sagrados, rituais que procuravam manter o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual. Essas não eram meras tradições, eles eram práticas projetadas para manter um relacionamento harmonioso com a terra, para garantir o fluxo contínuo da água que dá vida e a continuação do sonho. O povo aborígene, ela explicou, se viu como partes integrais da paisagem, não como entidades separadas existentes fora da natureza, mas como fios entrelaçados no tecido da criação. Ela falou do profundo respeito que o povo aborígene mantinha para a serpente do arco-íris e pelas fontes de água que criou. Estes não eram apenas lugares para desenhar água, eles eram locais sagrados, lugares onde a energia espiritual da serpente era palpável. Eles eram locais para histórias, cerimônias e uma profunda conexão com o passado, presente e futuro do povo aborígene e a própria terra. A narrativa da velha foi além do simples ato de criação. Ele se aprofundou na essência da espiritualidade aborígene, enfatizando a interconectividade de todas as coisas.
Todo elemento da paisagem, as rochas, as plantas, os animais, a água, estava imbuído de significado espiritual, cada um desempenhando um papel vital na intrincada teia da vida. A serpente arco-íris, como criadora da água, ocupava uma posição particularmente crucial dentro dessa tapeçaria cósmica. Sua presença não estava confinada ao reino físico, permeia a própria essência da terra, seu espírito residindo em todos os poços de água, todos os rios, cada chuva. A narrativa destacou a compreensão aborígene do sonho, um complexo sistema de crenças que conectavam o passado, o presente e o futuro. A jornada da serpente do arco-íris, explicou, não foi um evento histórico. Foi um processo contínuo, uma realidade viva experimentada através de histórias, cerimônias e uma profunda conexão com a Terra. O Dre Antime, ela enfatizou, não era um tempo no passado, era um reino atemporal, uma dimensão espiritual que permeava o presente, moldando a visão de mundo aborígene e seu relacionamento com o mundo natural. As descrições da velha pintaram a serpente arco-íris não apenas como um ser físico, mas como um símbolo do poder criativo do sonho, uma manifestação da energia espiritual que moldou a paisagem australiana e a vida de seu povo. A serpente não era uma entidade separada, era parte integrante da própria paisagem, sua essência tecida no tecido da terra e na vida do povo aborígene. A história não era apenas uma história de criação, foi uma história de sobrevivência, adaptação e profundo respeito pelo meio ambiente. O povo aborígene, a velha enfatizada, não conquistou o Otaca australiano. Eles viveram dentro dele, entendendo seus ritmos, respeitando suas limitações e se adaptando às suas condições adversas. A sobrevivência deles, explicou, dependia de sua profunda compreensão do meio ambiente, sua capacidade de ler os sinais sutis da terra e seu respeito pelas forças espirituais que moldaram suas vidas. Sua profunda conexão com a serpente arco-íris e os sagrados poços de água exemplificaram essa harmonia duradoura entre humanos e natureza. A história continuou com descrições de como os aborígenes viviam em harmonia com o meio ambiente, usando apenas o que era necessário e deixando a terra para se regenerar. Não se tratava apenas de gerenciamento de recursos, mas de uma profunda conexão espiritual, um sentimento de parentesco com todos os aspectos do mundo natural. A velha descreveu o intrincado conhecimento do povo aborígene em relação à terra, sua compreensão do delicado equilíbrio do ecossistema, seu conhecimento de plantas medicinais, sua capacidade de rastrear animais e encontrar água nas paisagens mais áridas. A jornada da serpente do arco-íris, concluiu, não era simplesmente uma história mítica. Era um testemunho vivo do relacionamento duradouro entre o povo aborígene e a paisagem australiana, um testemunho do poder da narrativa de conectar as pessoas ao passado, à sua terra e às forças espirituais que moldam suas vidas. Era uma história de respeito, adaptação e uma profunda conexão com a terra que serve como um lembrete poderoso da importância de entender e respeitar o delicado equilíbrio da natureza. A noite terminou, deixando uma profunda sensação de reverência e uma compreensão mais profunda da sabedoria antiga incorporada nas histórias dos sonhos aborígenes e sua profunda conexão com a terra, uma conexão tão duradoura quanto as rochas antigas e a vida vital. A água esculpida pelo caminho da serpente do arco-íris em todo o interior da Austrália. A história da serpente do arco-íris, como a vastidão do próprio deserto, ressoou muito tempo depois que as últimas palavras foram faladas, um lembrete poderoso do poder duradouro das culturas indígenas e sua profunda conexão com a terra. A narrativa serviu não apenas como mito, mas como um testemunho vibrante da resiliência duradoura da cultura e ao relacionamento harmonioso entre os seres humanos e seu ambiente. O impacto da história permanece, um lembrete do profundo entendimento espiritual e ecológico do povo aborígene australiano. A voz da velha suavizou, a energia vibrante da história da serpente do arco-íris dando lugar a um tom mais silencioso e contemplativo. Seu olhar mudou para a tela do céu noturno, visível mesmo através do tecido fino da barraca. Agora, disse ela, sua voz mal um sussurro, eu vou lhe contar as 7 irmãs. A narrativa mudou do poder da terra da serpente do arco-íris para a dança celestial das 7 irmãs, uma constelação conhecida em muitos grupos aborígenes por vários nomes, cada um refletindo suas interpretações e narrativas culturais únicas. As 7 irmãs, explicou, não eram simplesmente estrelas, eles eram seres ancestrais poderosos, sua jornada pelo céu noturno uma história gravada no tecido do cosmos, espelhando as vidas, amores e lutas do povo aborígene. Seus movimentos, suas interações com outros corpos celestes e até o desaparecimento do céu noturno durante certas estações foram tecidos na rica tapeçaria da astronomia e cosmologia aborígenes. Ao contrário das tradições astronômicas ocidentais que geralmente se concentram em medições precisas e classificações científicas, a astronomia aborígene está profundamente entrelaçada com a narrativa, a mitologia e uma profunda compreensão da Terra.
As estrelas não são objetos celestes destacados, eles são partes integrais do sonho, participando ativamente da narrativa em andamento da criação e existência. A jornada das 7 irmãs, explicou a velha, é uma prova dessa conexão íntima entre os reinos terrestre e celestial. A história se desenrolou como um drama celestial, um conto de perseguição e fuga, amor e perda, refletindo as emoções e relacionamentos complexos nas sociedades aborígenes. A narrativa variou sutilmente de grupo para grupo, com cada comunidade adicionando suas próprias nuances e interpretações, destacando a rica diversidade nas culturas aborígenes. No entanto, os temas principais permaneceram constantes: o voo das irmãs de um perseguidor implacável, seus movimentos no céu noturno e seu eventual refúgio seguro entre as estrelas. Essa busca, explicou a velha, era frequentemente personificada como um caçador celestial, às vezes representado por Órion ou outra constelação proeminente. Essa perseguição cósmica, um espetáculo dramático que se desenrola todas as noites do outro lado do interior, serviu como uma metáfora poderosa para os desafios e conflitos experimentados nas sociedades aborígenes. A fuga das irmãs e seu refúgio final entre as estrelas representavam um triunfo sobre as adversidades, uma resiliência contra as incertezas da vida, um profundo símbolo de esperança e perseverança. A jornada das 7 irmãs não foi apenas um espetáculo visual, era uma poderosa ferramenta de ensino. Seu movimento ao longo do céu noturno proporcionou um calendário natural para o povo aborígene, marcando as estações de mudança e orientando o momento de cerimônias e atividades importantes. A aparência e o desaparecimento de certas estrelas ou constelações predissem a chegada de chuvas, a migração de animais e os melhores momentos para plantar e colher. A astronomia aborígene, portanto, não era uma busca científica destacada, era um elemento essencial de sua sobrevivência e sua continuidade cultural. A velha descreveu o intrincado conhecimento dos astrônomos aborígenes, sua capacidade de navegar usando as estrelas, seu entendimento íntimo dos ciclos celestes e seu profundo respeito pelo cosmos. Eles não estavam apenas observando as estrelas, eles estavam se envolvendo em um diálogo profundo com o universo, buscando orientação e significado nos padrões celestes. Suas narrativas refletiam não apenas suas observações astronômicas, mas também sua profunda compreensão filosófica de seu lugar dentro do cosmos. Cada estrela da constelação possuía seu próprio significado único, sua própria história incorporada na narrativa maior das 7 irmãs. A velha descreve o caráter de cada irmã, seu papel na história e os eventos celestes que marcaram momentos significativos em sua jornada. Algumas estrelas representavam membros específicos da família, outros marcaram marcos importantes ou eventos celestes. Suas posições na constelação refletiam seus papéis e relacionamentos dentro da família celestial. A narrativa foi além da mera narrativa, ele se aprofundou no significado espiritual das 7 irmãs. Eles não eram apenas seres celestes, eles eram poderosos espíritos ancestrais, sua presença aparecia não apenas no céu noturno, mas também na própria Terra. Locais sagrados em todo o interior da Austrália estavam frequentemente ligados às 7 irmãs, seus locais espelhando a posição das constelações no céu. Esses locais serviram como pontos focais para cerimônias e rituais, fortalecendo a conexão entre os reinos terrestre e celestial. A velha descreveu rituais e cerimônias realizadas nesses locais sagrados, enfatizando a importância de manter um relacionamento respeitoso com o cosmos. Essas não eram apenas práticas supersticiosas, eles eram expressões de um profundo entendimento espiritual, um reconhecimento da interconectividade de todas as coisas, desde a terra abaixo até as estrelas acima. As cerimônias reafirmaram sua conexão com seus ancestrais, à Terra e ao cosmos. As histórias em torno das 7 irmãs não eram estáticas, eles evoluíram e mudaram com o tempo, adaptando-se às experiências e desafios enfrentados por cada comunidade. Novas histórias foram adicionadas, reinterpretadas, refletindo o diálogo em andamento entre o povo aborígene e seu cosmos. Essa natureza dinâmica das histórias destacou a natureza viva e em evolução da cultura aborígene, sua capacidade de se adaptar e responder às mudanças nos mundos terrenos e celestes. A história das 7 irmãs não estava confinada ao céu noturno, foi tecida no próprio tecido da vida aborígene. Isso se refletiu em sua arte, suas músicas, suas danças e suas vidas diárias. A presença da constelação serviu como um lembrete constante de seus ancestrais, sua história e sua profunda conexão com a Terra e o cosmos. Essa profunda conexão promoveu um profundo respeito pelo mundo natural e uma relação harmoniosa entre os seres humanos e seu ambiente. A narrativa da velha integrou perfeitamente a astronomia, a mitologia e a espiritualidade, demonstrando a natureza holística da visão de mundo aborígene.
Não havia uma separação clara entre ciência, religião e cultura. Eles foram aspectos entrelaçados de uma única compreensão coesa do universo. As 7 irmãs serviram como um símbolo poderoso dessa visão de mundo integrada, representando não apenas um fenômeno celestial, mas também uma rica tapeçaria de crenças, valores e práticas culturais. O céu noturno, a velha concluiu, não era apenas um cenário da vida aborígene, era um participante ativo, um guia e uma fonte de inspiração espiritual. As 7 irmãs, em sua dança celestial, incorporaram essa profunda conexão entre a terra e os céus, um testemunho da profunda sabedoria e compreensão espiritual do povo aborígene e seu relacionamento duradouro com as estrelas. A história deles continua a ressoar, um farol de resiliência, criatividade e uma profunda compreensão do universo. O conto das 7 irmãs, como a exatância interminável do Otaca australiano, deixa uma marca duradoura na mente, um testemunho do poder da narrativa e a profunda conexão entre os seres humanos e o cosmos. É uma narrativa que transcende o tempo, um eco contínuo da sabedoria antiga mantida dentro do coração do povo aborígene e da vasta tela repleta de estrelas acima. A voz da velha, ainda ressonante com os ecos da história das 7 irmãs, suavizou ainda mais quando ela mudou seu foco. Seus olhos, no entanto, não perderam sua intensidade. Eles mantiveram a sabedoria das gerações. O peso de inúmeras histórias sussurrou na vasta paisagem australiana. Agora, disse ela, sua voz mal audível acima do enfermagem suave do vento do deserto, falarei de Uluru. De seu coração, seu espírito. Ela apontou para o monólito invisível, uma presença tão palpável que não precisava de manifestação física. Mesmo dentro dos limites do abrigo temporário, a imensidão de Uluru parecia pressionar contra sua consciência, um lembrete tangível de seu poder antigo. Era um sentimento e não uma visão, uma ressonância profunda que vibrou através do e muito a terra embaixo deles. Para nós, ela começou, sua voz ganhando força, Uluru não é apenas uma rocha. É um ser vivo, um repositório de espíritos ancestrais, o coração de nossa terra. Ela falou do povo Anangu, dos custodiantes tradicionais de Uluru e de sua profunda conexão com esse local sagrado, uma conexão tecida no próprio tecido de sua existência por dezenas de milhares de anos. O relacionamento deles não era de propriedade, mas de parentesco, de profundo respeito e responsabilidade. A jovem, cativada pelas palavras da velha, ouviu atentamente. Ela tinha visto fotos de Uluru, é claro, o icônico monólito de arenito se levantando majestosamente da planície do deserto. Mas as imagens não podiam capturar a aura, a energia palpável que parecia emanar da própria rocha. As palavras da velha começaram a pintar uma imagem muito mais rica e mais profunda do que qualquer fotografia jamais poderia transmitir. A velha descreveu a pura escala de Uluru, seu imenso tamanho diminuindo até os maiores edifícios criados pelas mãos humanas. Ela falou de suas superfícies suaves e arredondadas, esculpidas pelas forças implacáveis do vento e da água sobre as eras. Estes não eram simplesmente formações geológicas, eles eram as manifestações físicas dos seres ancestrais, suas histórias gravadas na própria forma do rock. As fendas profundas, os intrincados padrões esculpidos em sua superfície, esses eram os trilhos dos espíritos ancestrais, evidências de suas jornadas pela terra. Cada mudança de cor, cada variação na textura, sussurrou uma história do Dreantime, das antigas narrativas de criação que moldaram a visão de mundo de Anangu. Ela falou das cavernas que perfuraram o coração da rocha, as câmaras escondidas onde foram realizadas cerimônias antigas, onde residiam objetos sagrados e onde residiam os espíritos dos ancestrais. Estes não eram apenas buracos na rocha, eles eram portais do mundo espiritual, portões para o passado, conectando os vivos ao reino ancestral. As pinturas adornando as paredes das cavernas, desbotadas, mas duradouras, serviram como um testemunho visual dessa conexão ininterrupta, uma linguagem visual que falava em milênios. Os tons ocre, vermelhos, laranjas, amarelos, marrons, não eram apenas pigmentos, eles eram a força vital da terra, imbuídos de significado espiritual. Cada cor mantinha seu próprio significado, cada uma das pinceladas uma narrativa tecida na história da criação. A velha explicou o simbolismo de cores diferentes, as histórias que contavam sobre os seres ancestrais e suas jornadas, suas lutas e suas transformações. Essas pinturas não eram mera decoração, eles eram narrativas vivas, interagindo continuamente com o presente, refletindo e moldando o entendimento do povo de Anangu sobre seu mundo. Ela contou histórias passadas por gerações, histórias da criação de Uluru, dos seres ancestrais que moldaram a paisagem e o profundo significado da rocha na cosmologia do povo de Anangu.
Estes não eram apenas mitos. Eles eram explicações para o mundo ao seu redor. Explicações que amarravam as formações geológicas, a flora e a fauna e o lugar do povo de Anangu dentro desse ecossistema maior. Eles eram histórias que revelaram a interconectividade de todas as coisas, a complexa relação entre o mundo físico e o espiritual. A velha enfatizou a importância do respeito, de reconhecer o significado espiritual de Uluru. Ela falou das cerimônias realizadas na base da rocha, os rituais que mantinham a conexão entre o povo Anangu e seus ancestrais, as danças que honraram os espíritos da terra. Ela explicou que Uluru não era um lugar para o turismo casual, era um lugar de profundo significado espiritual, um lugar a ser abordado com reverência e humildade. As histórias não estavam apenas confinadas à própria rocha, eles se estenderam à paisagem circundante, aos poços de água e nascentes que nutriam a vida no ambiente do deserto. Cada característica da paisagem tinha seu próprio significado, cada elemento desempenhando um papel crucial na narrativa da criação. A velha descreveu a interconectividade de todo o ecossistema, ilustrando como o povo Anangu entendeu seu papel nessa intrincada rede de vida e como suas ações foram cuidadosamente consideradas para manter a delicatesse. Cate o equilíbrio do meio ambiente. Ela explicou que o relacionamento da Anangu com o Uluru não era estático, era um relacionamento vivo e em evolução, constantemente renovado através de histórias, cerimônias e um profundo respeito pela terra. As próprias histórias evoluíram ao longo do tempo, refletindo as experiências e transformações do povo anúncico, sempre mantendo uma conexão central com os seres ancestrais e as histórias de criação. Essa fluidez na narrativa, ela enfatizou, não era um sinal de inconsistência. Foi uma prova do dinamismo da cultura aborígene, sua resiliência e sua capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente, preservando seus valores centrais. A narrativa da velha pintou uma imagem convincente, não apenas de uma formação geológica, mas de uma entidade viva, um espaço sagrado que mantinha profundo significado espiritual e cultural para o povo de Angud. Uluru, ela enfatizou, não era apenas uma visão a ser vista, era um lugar para ser experimentado, um lugar para se conectar com os espíritos antigos da Terra, um lugar para refletir sobre o relacionamento profundo e duradouro entre humanidade e natureza. Foi um lembrete de uma visão de mundo que via a Terra não como um recurso a ser explorado, mas como uma entidade viva que merece um profundo respeito e reverência. A história de Uluru, concluiu, é uma história de conexão, uma prova da sabedoria duradoura e da compreensão espiritual do povo anúncico e um lembrete profundo da importância de respeitar os locais sagrados e a herança cultural das comunidades indígenas em todo o mundo. A história deles, como Uluru, permanece como um testemunho atemporal da resiliência e da sabedoria duradoura de um povo profundamente conectado à sua terra e seus ancestrais. É uma história que continua a ressoar, um poderoso lembrete da rica tapeçaria cultural da Austrália, entrelaçada no próprio tecido de sua paisagem. O conto de Uluru da mulher velhinha desapareceu na quietude da noite do deserto, deixando um silêncio profundo pontuado apenas pelo grito distante de um mancal. Então, um tipo diferente de história começou a se desenrolar, que não se tecra com os tons ocre da arte rupestre antiga, mas no próprio tecido da terra, a música do dingo. De dingo, ela começou, sua voz um murmúrio baixo no cenário das estrelas, não é apenas uma criatura da natureza. É um espírito, um mensageiro, um guardião de segredos. Suas palavras pintaram uma imagem de um animal distante do canino selvagem frequentemente retratado nas narrativas dos colonos. Era uma criatura imbuída de significado ancestral, sua presença tecida no próprio ser da paisagem australiana. Ela falou da linha de música do dingo, um caminho não marcado em nenhum mapa, mas gravado no coração do povo aborígene. Não era uma trilha física, mas uma jornada espiritual, uma rota atravessando a terra, conectando locais sagrados e carregando consigo os ecos das histórias dos sonhos. Era uma narrativa tecida na própria terra, uma tapeçaria de vozes ancestrais e sabedoria antiga. O dingo, explicou, seguiu essa música, agindo como um canal entre os reinos físicos e espirituais. Imagine, disse ela, seus olhos brilhando com a luz das estrelas refletidas, um filhote de dingo, nascido sob a sombra de uma imponente árvore de acácia, perto de um poço de água onde os espíritos ancestrais dançaram. Este é o começo de sua linha de música, a primeira nota em sua jornada espiritual. A velha descreveu o crescimento do filhote, suas jogadas divertidas entre as gramíneas dos pinifex, seus primeiros encontros com as duras realidades do Outak. Mas estes não eram apenas observações do ciclo de vida de um animal, eles eram partes integrais da história, cada momento imbuído de significado espiritual. À medida que o dingo amadureceu, começou suas viagens ao longo de sua linha de música. A jornada não foi uma progressão linear, era uma dança cíclica, um pulso rítmico que ecoou o batimento cardíaco da terra.
A velha descreveu os movimentos do dingo, sua graça sem esforço ao atravessar as variadas paisagens da Austrália, as dunas vermelhas, as faixas acidentadas, os lagos salgados cintilantes, os riachos sinuosos. A terra em si parecia guiar seus movimentos, sua linha de música uma força sutil, porém poderosa, moldando seu destino. Cada marco ao longo da linha de música do dingo realizou sua própria história única, seu próprio eco ressonante no Dreantime. A velha descreveu um afloramento rochoso, pintado com arte ocre antiga representando seres ancestrais, onde o dingo fez uma pausa para descansar, para absorver as narrativas antigas gravadas na rocha. Esses não eram apenas fotos, eles eram histórias vivas, irradiando energia espiritual, informando a compreensão do dingo sobre seu lugar no mundo. Ela falou de um poço de água sagrado, onde o dingo bebeu profundamente, não apenas para saciar sua sede, mas para se conectar com os espíritos ancestrais que antes se reuniram ali. A jornada do dingo não foi solitária. Estava entrelaçado com a vida de outras criaturas, os ritmos da terra, as histórias do povo aborígene que também atravessou esses caminhos sagrados. A velha descreveu as interações do dingo com emus, cangurus e outros animais, não como predadores e presas, mas como elementos interconectados em uma teia ecológica e espiritual maior. Ela falou de pessoas aborígenes que encontram o dingo ao longo de sua linha de música, a comunicação silenciosa entre humano e animal, uma compreensão compartilhada da terra e suas histórias antigas. A narrativa enfatizou a importância de contar histórias na manutenção da continuidade da linha de música do dingo. As histórias não foram apenas contadas, eles foram formados e reformulados ativamente, evoluindo ao longo do tempo para refletir as mudanças na paisagem e as experiências do povo. A velha enfatizou que a música do dingo não era estática, era uma entidade viva e respiratória, adaptando e crescendo a cada geração. Ela explicou como as histórias foram passadas através de gerações, cada contador de histórias adicionando suas próprias experiências e interpretações pessoais, moldando a narrativa e criando uma compreensão mais rica e mais sutil da jornada espiritual do dingo. O dingo, ela continuou, não era apenas um símbolo da natureza, era um guardião das linhas de música, um protetor das histórias. Sua própria presença na Terra serviu como um lembrete da antiga sabedoria consagrada nessas vias. Era uma conexão com o Dreantime, um elo tangível entre o passado, o presente e o futuro. O uivo do dingo, explicou, não era apenas um som, era uma música, um eco do Dreantime, uma mensagem transportada pela vasta extensão do Outaka australiano, ressoando com os espíritos antigos e conectando a terra ao seu povo. Ela descreveu o significado das marcações do dingo, os padrões únicos de seu pelo, como representações simbólicas da própria paisagem. Cada tom de marrom, cada faixa de preto, espelhava as texturas e tons da terra, as faixas acidentadas, os desertos vermelhos, a vegetação esparsa. Seus movimentos, acrescentou, espelhavam as estações de mudança, os ritmos da terra. O dingo não era apenas um animal, era uma personificação viva da própria terra, uma manifestação tangível de sua essência espiritual. Enquanto a história da velha mulher continuava, ela revelou camadas de significado entrelaçadas na jornada do dingo. Ela falou de locais específicos ao longo de sua linha de música, cemitério antigo, locais de eventos significativos dos sonhos, lugares onde o dingo atuou como custodiante, protegendo as narrativas sagradas e garantindo sua preservação. Ela descreveu as formações rochosas moldadas pelo vento e pela água, em forma de dingões em repouso ou no meio do cordão, adicionando camadas de simbolismo visual à já rica narrativa. Essas não eram apenas formações geológicas, eles eram lembretes visuais da jornada em andamento do dingo, seu eterno elo com a terra. A linha de música, ela enfatizou, não era apenas uma rota geográfica, era um caminho espiritual, uma jornada de autodescoberta, um caminho que levou a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do lugar dentro do cosmos maior. O dingo, em suas viagens, incorporou essa jornada, seus movimentos ecoando a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Foi uma prova da interconectividade de todas as coisas, ao ritmo cíclico da natureza e ao poder duradouro do tempo dos sonhos. A narrativa da velha transcendeu uma história de animal simples, tornou-se uma reflexão profunda sobre o relacionamento entre os australianos indígenas e a terra. A música do dingo era uma metáfora para suas próprias jornadas, sua própria conexão profunda com a terra e suas histórias antigas. Foi uma prova da importância de contar histórias na preservação do patrimônio cultural, na manutenção de uma conexão com o passado e em garantir a continuidade de sua sabedoria ancestral. A narrativa concluiu não com um senso de fechamento, mas com um sentimento de continuidade contínua. A música do dingo, como as próprias histórias, continuou a evoluir, a se adaptar aos tempos de mudança, mantendo sua essência central.
Era um testamento vivo da resiliência do aborígene. Cultura, sua capacidade de se adaptar enquanto preservava sua profunda conexão com a terra e sua herança ancestral. O dingo, em sua eterna jornada ao longo de sua linha de música, tornou-se um símbolo do espírito duradouro do povo aborígene, um poderoso lembrete de sua profunda conexão com a terra e sua sabedoria temporal. Sua história, como a própria terra, continua a ressoar, um poderoso lembrete da rica tapeçaria da herança cultural da Austrália, entrelaçada no próprio tecido de sua vasta e antiga paisagem. O vento sussurrou segredos através dos pinifex, carregando consigo o perfume do pó vermelho e os ecos das histórias antigas. A velha, seu rosto gravado com a sabedoria das gerações, continuou sua narrativa, indo além da música do dingo para o coração da cosmologia aborígene, o Dre Antime. A Terra em si, ela começou, sua voz um zumbido baixo, não foi criado por um único evento, mas pelo sonho dos ancestrais. Ela falou de seres que eram humanos e espírito, criadores poderosos que percorreram a Terra em um tempo além do tempo, um reino onde os mundos físicos e espirituais estavam perfeitamente entrelaçados. Esses seres ancestrais, explicou, não eram simplesmente figuras mitológicas. Eles eram a própria essência da Terra, suas ações moldando a paisagem, criando montanhas, rios e vales. Suas jornadas foram gravadas na própria terra, seus passos formando locais sagrados, suas canções se tornando sussurros do vento. A velha descreveu a serpente do arco-íris, um ser poderoso criador cujo corpo formava os rios e os poços de água que cruzam o continente. Ela pintou uma imagem vívida do imenso tamanho da serpente, suas escalas cintilando com todas as cores do arco-íris enquanto deslizavam pela terra, deixando para trás um rastro de vida e fertilidade. A jornada da serpente, explicou ela, não era apenas um movimento físico. Era um mito da criação, uma história que explicava as origens da água, a força vital do outaca australiano. Os poços de água criados pela serpente do arco-íris se tornaram locais sagrados, lugares onde os aborígenes se conectavam com seus ancestrais, onde realizaram cerimônias e onde buscaram orientação espiritual. Ela então falou dos seres ancestrais que criaram a flora e fauna únicas da Terra. Ela descreveu um grupo de ancestrais que dançavam pela terra, seus movimentos criando os padrões das estrelas no céu noturno. Suas músicas, ela explicou, trouxeram os animais, cada criatura imbuída de um propósito específico e uma conexão com o tempo dos sonhos. Os canguros, disse ela, foram criados a partir dos saltos de ancestrais alegres, suas pernas poderosas espelhando a energia da criação. Os emos, com seus pescoços longos e passos rápidos, eram a personificação da graça e sabedoria ancestrais. Cada animal, ela enfatizou, ocupava um lugar sagrado na visão de mundo aborígene, sua presença um testemunho do poder do tempo dos sonhos. A narrativa da velha mulher não era apenas uma descrição da criação, foi uma exploração da profunda interconectividade de todas as coisas. Ela explicou como seres ancestrais moldaram não apenas a paisagem física, mas também as estruturas sociais e as práticas culturais do povo aborígene. Os sistemas de clãs, as redes de parentesco, as leis que regem suas vidas, todas, disse ela, eram reflexões das relações estabelecidas entre os seres ancestrais durante o tempo dos sonhos. A história continuou, passando da grande escala da criação para os detalhes íntimos da vida cotidiana. Ela descreveu como seres ancestrais deixaram para trás marcadores, físicos e espirituais, para guiar e proteger o povo aborígene. Esses marcadores não eram apenas objetos ou lugares, eles estavam imbuídos de significado espiritual, agindo como condutos entre os mundos físicos e espirituais. A arte rupestre antiga, explicou, não era simplesmente decoração, era um registro visual das histórias dos sonhos, uma maneira de transmitir conhecimento ancestral por gerações. As intrincadas esculturas e pinturas ocre eram histórias vivas, irradiando energia espiritual, conectando o presente ao passado. Ela falou do significado de certas árvores, pedras e buracos, lugares onde os seres ancestrais descansavam, onde realizaram cerimônias, onde deixaram sua marca na terra. Esses lugares, ela explicou, não eram apenas locais geográficos, eles eram locais sagrados, imbuídos de poder espiritual, lugares onde os aborígenes podiam se conectar com seus ancestrais e atrair força e orientação. A narrativa se desenrolou como uma tapeçaria, tecendo juntos os reinos físicos e espirituais. A paisagem em si, explicou ela, não era simplesmente um cenário, era uma entidade viva, participante da história dos sonhos. O ocre vermelho do deserto, o azul cintilante dos poços de água, as imponentes árvores de eucalipto, todos refletiam o poder criativo dos seres ancestrais e serviam como lembretes constantes de sua presença. A velha enfatizou a natureza cíclica do tempo dos sonhos, a interação contínua entre criação e renovação.
As histórias, ela explicou, não eram estáticas. Eles eram dinâmicos, evoluindo ao longo do tempo para refletir as condições de mudança da Terra e as experiências do povo aborígene. Cada geração acrescentou sua própria interpretação, suas próprias experiências, moldando a narrativa e aumentando sua riqueza e profundidade. O Dream, ela enfatizou, não era um evento passado. Era uma realidade contínua, uma força poderosa que moldou a vida do povo aborígene, seu relacionamento com a terra e sua compreensão do mundo. Não foi algo que aconteceu há muito tempo, foi algo que continuou a se desenrolar no presente, um processo contínuo de criação e renovação. Ela falou da importância de respeitar a terra, de viver em harmonia com seus ritmos e ciclos. O povo aborígene, ela explicou, não era simplesmente habitantes da terra. Eles eram partes integrais, suas vidas entrelaçadas com o próprio tecido da terra. Suas ações, ela enfatizavam, tinham consequências, tanto físicas quanto espirituais, impactando não apenas o presente, mas também as gerações futuras. A narrativa foi concluída com uma poderosa mensagem de interconectividade, lembrando o ouvinte do profundo relacionamento entre pessoas aborígenes, a terra e os espíritos ancestrais. O Dream não era apenas uma história, era um modo de vida, uma filosofia, uma visão de mundo que moldava todos os aspectos da cultura aborígene. Era uma prova do poder da narrativa, da força duradoura do patrimônio cultural e a profunda conexão entre humanidade e natureza. A Terra, concluiu, não era apenas um espaço físico, era uma entidade viva, imbuída dos espíritos dos ancestrais, um testemunho do poder duradouro do tempo dos sonhos. E o povo aborígene, como guardiões desta terra sagrada, detinha a responsabilidade de protegê-la, preservar suas histórias e levar o tempo dos sonhos para o futuro. A conexão deles com a terra, ela enfatizou, não era apenas uma prática cultural, era parte integrante de sua identidade, uma prova de sua resiliência e sua conexão duradoura com sua herança ancestral. Os sussurros do Dream continuaram ecoando através do Otaca australiano, um lembrete poderoso do profundo relacionamento entre humanidade e natureza. Essas histórias, ela enfatizou, não eram apenas narrativas, eles eram tradições vivas, essenciais para preservar a herança cultural e garantir a continuidade de sua sabedoria ancestral. O Dream, ela concluiu, não foi um evento histórico, mas uma presença contínua, uma ligação duradoura entre passado, presente e futuro. Traseiro da matéria. Este livro não teria sido possível sem o apoio generoso e a orientação de vários indivíduos e comunidades. Minha mais profunda gratidão vai para os anciãos e os detentores de conhecimento das várias comunidades indígenas cujas histórias inspiraram esse trabalho. A disposição deles de compartilhar sua rica herança cultural, sua paciência em responder às minhas perguntas e seu compromisso inabalável em preservar suas tradições foram inestimáveis. Sou particularmente em dívida em inserir nomes de indivíduos ou comunidades específicos, se apropriado, enquanto protege seu anonimato, se necessário, cujas ideias e sabedoria moldaram profundamente as narrativas nessas páginas. Também sou profundamente grato a inserir nomes de pesquisadores, mentores ou colaboradores que forneceram apoio acadêmico. Sua experiência em antropologia, folclore e estudos indígenas forneceram contexto crucial e ajudaram a garantir a precisão e a sensibilidade dos meus retratos. O trabalho meticuloso do nome do ilustrador ao dar vida a essas histórias através de suas ilustrações impressionantes merece reconhecimento especial. Sua arte acrescentou uma dimensão de beleza e maravilha que eleva a experiência de leitura. Finalmente, expresso minha sincera agradecimento ao nome e editores do editor, cuja crença inabalável neste projeto, Guia Editorial Perspicaz. A dança e o apoio firme têm sido fundamentais para levar este livro a serem concretizados. Sua dedicação à publicação de livros que promovem a compreensão intercultural e celebram a diversidade da experiência humana é louvável. Este apêndice contém materiais suplementares para enriquecer ainda mais a compreensão do leitor sobre as diversas culturas indígenas apresentadas neste livro. Inclui um mapa ilustrando os locais geográficos das várias comunidades e de suas terras tradicionais. Uma lista de organizações e recursos relevantes para os interessados em aprender mais sobre culturas indígenas e seus esforços de preservação. Uma seleção de mitos e lendas adicionais das culturas representadas no livro, com permissões apropriadas obtidas. Uma exploração de temas e motivos comuns encontrados em diferentes histórias de criação indígenas. Nota: o conteúdo específico do apêndice será adicionado separadamente após a obtenção de permissões e permissões necessárias de partes relevantes. Este glossário fornece definições para termos e conceitos-chave relacionados às culturas indígenas e às histórias apresentadas neste livro. As definições são concisas e culturalmente sensíveis,
com foco no contexto específico de seu uso nas narrativas do livro. Termo 1. Definição 1. Termo 2. Definição 2. Termo 3. Definição 3. Etc. Nota: um glossário abrangente com termos específicos será incluído separadamente.